Estimados, nós estamos hoje aqui no seminário interno do IELA, que é uma prática nossa de quando convidamos alguém, como convidamos agora o Gustavo Machado, nós gravamos um programa do pensamento crítico, fazemos uma atividade para o grande público e depois reunimos com os pesquisadores do IELA, os professores do IELA, os alunos e alguns convidados que nós julgamos aptos para esse tipo de atividade, para fazer uma crítica ao autor, mais bem, a obra do autor, Marx e a História, né, cujo subtítulo é Das Particularidades Nacionais à Universalidade da Revolução Socialista. E essa prática de conversar aqui, como fizemos com o Antônio Rizeri, agora estamos fazendo com o Gustavo Machado, é a oportunidade de fazer uma crítica ao livro, ao texto, com espaço, digamos assim, de valorização da teoria e de um verdadeiro debate, porque depois das mídias digitais, o que se chama debate e reflexão está pelo tornozelo. Então, aqui diante do Gustavo, com o pessoal que leu o livro antecipadamente e outros que vão ler o livro depois, e para vocês que estão nos assistindo aqui, que vão nos assistir pelo canal do IELA, é muito importante fazer essa reflexão com o Gustavo. Eu queria agradecer uma vez mais a tua disponibilidade de vir para se deslocar a Floripa. Nós tínhamos programado, começamos essa conversa em outubro, novembro do ano passado, e depois os problemas da universidade, da agenda tua, nossa, etc. E essa atividade faz parte das Jornadas Bolivarianas, e de 20 anos do Instituto de Estudos Latino-Americanos. Estamos ficando velhinho, hein? Nós estamos há 20 anos fazendo esse trabalho sistemático de reflexão crítica sobre o pensamento crítico latino-americano, que, como a gente sabe, esse pensamento crítico não é necessariamente marxista. Como um conjunto de autores que o Marx trabalhou, que não eram necessariamente críticos e tinham uma potência crítica extraordinária. Mas é claro que quando esse pensamento crítico latino-americano se encontra com o marxismo, ele dá um salto de qualidade indispensável, não é? Então nós aqui somos amigos tanto do pensamento crítico, de uma larga tradição crítica do pensamento, de pensadores sociais latino-americanos, e obviamente tributários com todo o risco que isso implica do marxismo em geral. Quer dizer, dos grandes pensadores marxistas e daqueles que trouxeram também grandes problemas e das linhas. E discutir o marxismo é discutir a revolução social, portanto, movimentos concretos, linhas de intervenção teóricas, né? Todas elas. E esse seminário que vocês estão vendo, então, nós vamos fazer algumas críticas. Primeiro aqueles camaradas que leram o livro, depois temos vários aqui estudantes, convidados e estagiários nossos, bolsistas, que vão assistir, podem fazer eventualmente depois de terminar a crítica. Eu queria inaugurar essa reflexão crítica, Gustavo, falando em 4 pontos da tua importante obra. É claro que quero recomendar vivamente que todo mundo leia o livro do Gustavo. Ele é muito importante e eu quero justificar essa importância fazendo 4 questionamentos que me parecem decisivos. O primeiro tem a ver com toda a primeira parte, que é, digamos assim, vamos chamar assim, uma crítica à metafísica e uma recuperação da dialética marxista, que é decisiva para todo mundo que se reivindica marxista e está no interior disso. E me parece que isso, aí tem um mérito indiscutível teu, de outros poucos marxistas, que seguindo as pistas valiosas de Marx, que vão desde a ideologia alemã, mas mesmo o Capital inteiro, liquida um inimigo poderoso que está entre nós, que é essa reflexão sobre o método em Marx, o método descolado do objeto da análise e do movimento real. E isso ganhou, Gustavo, como tu sabe, um certo ar de sofisticação, inclusive. Quer dizer, aquilo que é a própria mutilação do potencial crítico de Marx aparece como um mérito à reflexão sobre o método, que é uma expressão muito acabada de um tratamento metafísico a isso. Muita gente se baseia nessa, eu creio, buscando aqui uma razão nobre para isso, não no terreno da política, que também tem, ao fato de que o Marx, no Grundrisse, faz aquelas 10 páginas sobre o método da economia política.
E aquele método da economia política, que são aqueles procedimentos, quase que uma técnica de como proceder, quer dizer, um manualzinho da dialética, vamos chamar assim, acabou ganhando uma importância que depois do Capital o Marx liquidou a parada. Eu acho que liquidou a parada orientado por Hegel. Na fenomenologia do espírito, o Hegel disse, olha, eu vou fazer uma coisa que não se deve fazer, que é fazer uma introdução ao tema. E o que o Marx fez, disse, escuta, não tem método, não tem nada, vamos para a mercadoria, vamos para o momento real, e vamos para a história, e liquida a parada. O método está, digamos assim, diluído na própria exposição. Então, esse tratamento metafísico do marxismo, que é uma negação do marxismo, eu acho que está muito bem resgatado. Nós poderíamos discutir várias coisas, mas eu quero registrar um mérito do livro que se soma a essa crítica ao tratamento metafísico que, em grande medida, domina o debate sobre o marxismo em todos aqueles que se declaram, se autodeclaram marxistas, não é? O segundo aspecto dentro desse ponto é o fato de que, na tradição na qual você pertence, o trotskismo, que tem uma vitalidade muito importante, etc., muito disso era atribuído à degeneração do Estado soviético ao stalinismo. Eu acho que depois de 1989, é a minha convicção, mostrou que as raízes são mais profundas do que isso, que é a própria ausência de uma reflexão profunda sobre Hegel e sobre o próprio Marx. O Marx e Hegel ausente no estudo sistemático. Então, se essa potência metafísica vinha de um Estado poderosíssimo, com capacidade de financiar, publicar obras, etc., que eu acho que o único que escapa é na tua biografia o Zeleny, que é um autor efetivamente extraordinário. Eu não sei se tem tradução em português. Em espanhol é da década de 80, lá no México era da década de 80. Então, a desaparição da União Soviética, eu lembro que discutimos muito isso com o Bolívar de Echeverría, com o Santos Vázquez aqui mesmo, em outras presenças no México. Eles tinham uma grande esperança de que com o fim da União Soviética o marxismo emergeria com força. E de fato se perdeu isso, mas a essência metafísica permaneceu, e eu poderia dizer ainda que se proliferou, de mil razões. Então tem um adversário aí muito mais poderoso que o stalinismo, muito mais poderoso, que são as armadilhas mesmo da reflexão crítica. E eu resgato aqui um livrinho muito importante, que é A Derrota da Dialética, do Leandro Konder, onde ele disse, olha, aqui o Partido Comunista começou em 22, ninguém discutiu Hegel, ninguém discutiu nada, tem ausências fundamentais. Então, essa crítica metafísica, os primeiros capítulos do teu livro eu considero que são muito importantes para abrir um espaço de reflexão sobre esse tema. O segundo é algo que nós temos discutido aqui no ELA durante muito tempo, que é a crítica ao eurocentrismo, que no teu livro você diz, para aí, vamos, eu não diria descartar, mas tu faz um alerta sobre isso, e eu considero que mesmo nessa crítica ao eurocentrismo tem muita vagabundagem. Eu diria o seguinte, majoritariamente a crítica ao eurocentrismo é muito rasa, e é alheia a Marx. E o terceiro ponto será a questão nacional que você coloca aí. Então, digamos assim, essa crítica ao eurocentrismo, ela não pode ser de todo descartada, eu diria. No que, por exemplo, tu mesmo, quando vai falar sobre o giro de Marx de 1869, está ali uma questão central que fundamenta, que eu poderia fundamentar uma crítica ao eurocentrismo na perspectiva de Marx. E vou dar um exemplo que tu mais valoriza no teu livro, que é a questão irlandesa. Mas não só a questão irlandesa. A primeira carta de Danielson para Marx, para traduzir o Capital, é de 69. Portanto, é exatamente nesse período que Marx se abre para um problema seríssimo, que é a Rússia. E o interesse dos populistas russos em publicar Marx e fazer aquilo que depois o Gramsci chamou de uma revolução contra o capital. Não é? Que é o seguinte, a larga periferia capitalista que aparece, e aí sim, eu acho que tu alerta sobre isso, mas assim, eu não desconheço isso aqui, eu tenho que tratar isso aqui. Não é só um dado que tu ressalta, embora não seja um apelo moralista, de uma, vamos chamar assim, de uma honestidade intelectual de Marx. Não, ele dizendo, escuta, se eu estou analisando
situações concretas, sob circunstâncias concretas, eu tenho aqui um problema sério. A Irlanda, e aí toda a crítica que se faz, aqueles que dizem ler os escritos sobre a Índia e a China, ao eurocentrismo de Marx, tem um profundo equívoco ali. Profundo equívoco. Entendeu? Como Marx tivesse, como coisa que tu anota, desprezo pelos povos de cor, toda essa bobajada aqui, tem um hálito identitário horroroso, da qual eu sou inimigo de classe. Se lê com rigor os escritos sobre o colonialismo passado e presente, do Aricó, tudo isso, vai ver que isso é insustentável no Marx. Mas, de fato, isso que tu chama de um giro, o Marx quase que preconiza o Lenin ali no imperialismo, dizendo, opa, não é no centro, é na periferia. E quando ele está falando do centro e periferia, ele está falando da totalidade. Entendeu? Ele está falando da totalidade. Então eu acho que você descarta muito facilmente uma reflexão do eurocentrismo que eu poderia, baseado no teu texto, reivindicar. E aí, por último, é o seguinte, é que a ideia dominante durante muito tempo nas correntes marxistas era mais ou menos assim: eu tenho um globo terrestre, coloco uma mancha de azeite, derramo um azeite aqui em cima e ele vai se distribuindo de maneira homogênea pelo planeta, mais ou menos assim. Na metáfora de Marx, a Inglaterra como espelho do mundo. E aí tu diz, não, para aí, o Marx, como elucidou o Dussel, é o rei das metáforas, maravilhosamente bem usadas, que fortalece o estilo literário dele, extraordinário, não estou fazendo aqui nenhuma apologia. Mas como tu bem anota também, o Herr Vogt é um texto literário, é um texto, eu poderia dizer, a lá Ludovico, né, o estilo literário de Marx. É uma coisa maravilhosa, bem pensada, bem articulada, linda. Eu não leio alemão, mas eu imagino que o Mário Benedetti, não, o Mário Benedetti, que se alfabetizou em alemão e depois aprendeu espanhol, ele disse, o melhor idioma para poesia é o alemão. Eu estou fora dessa cartada, mas eu imagino, pô, agora eu já não vou mais estudar alemão, não dá. O Marx começou a estudar russo lá no final da vida, mas o Marx, eu acho que ele nasceu em Joaçaba. O Marx, às vezes eu digo, ele nasceu em Joaçaba. Então, só para te dizer, nesse segundo aspecto, eu acho que tu descarta muito rapidamente no livro a crítica ao eurocentrismo sem um tratamento que seria útil para o combate político e para combater a metafísica, mas não só a metafísica, a impostura intelectual que paira sobre essa expressão eurocêntrica, que veio com todo esse negócio de decolonial, esse lixo que está por aí, que isso aí, não quero nem perder tempo. Esse é um segundo aspecto. O terceiro é propriamente sobre a questão nacional. A Helene já fica meio, Nildo, 2 minutos, 3 minutos, parece a Assembleia Estudantil. Não, porque nós temos uma oportunidade ímpar, todo mundo vai falar. Então, a terceira questão é sobre a questão nacional. Aí tem um tema espinhoso. Aqui se publicou em Santa Catarina esse livro aqui, Questão Nacional em Marx, de um argentino que veio aqui, o Jorge Enéas Pilimberg, dos nacionalistas argentinos, que, como tu sabe, inclusive a vasta família trotskista tem na Argentina uma reflexão muito boa. E aqui ele recupera, eu diria, com mais detalhe do que você no livro, o tema da Irlanda e a carta, que é realmente extraordinária, que é a carta a Meyer e Vogt, de abril de 1870. Então, isso é, digamos assim, o que alguns chamaram o late Marx, o último Marx, que estaria, então... Então, aqui na questão da Irlanda, que você centrou mais fogo, embora tampouco desprestigiou e alertou, tanto no debate como no livro, a China e a Índia, dá para fazer uma reflexão extraordinária sobre a questão nacional. E essa questão nacional, ela tem aqui um problema, eu te coloco como uma questão para você responder. É que se a particularidade nacional está muito bem tratada no teu livro, o tema da universalidade da Revolução Socialista, eu diria, é quase um postulado. Eu poderia dizer, um escorregão metafísico do Gustavo Machado, no sentido que é um pressuposto de toda análise e é uma consequência óbvia. Nós temos que ir para a Revolução Socialista, não podemos renunciar a isso. Mas ele está só anunciado, porque aqui nós teríamos um problema, Gustavo, que é tratar concretamente, escuta, não temos uma internacional comunista, não temos um Estado farol da humanidade,
Não temos. Qual é a China? Não é. A Venezuela? Não é. Cuba? Nem ele se propõe. Nem ele se propõe. Quando alguém vai buscar o modelo, também não existe. Então, aqui eu diria que o anúncio teu sobre a universalidade da Revolução Socialista, ele é uma afirmação de princípio. Ele não tem uma análise concreta, que eu também não estou pedindo que tu elucide os meus problemas da humanidade, mas falta. Quer dizer, a riqueza do trabalho da particularidade nacional, ela contrasta com a ausência completa da universalidade da Revolução Socialista. É só um anúncio, que eu saúdo, acho que é muito bem e tá excelente. Quer dizer, nós não temos nem no Marx uma Associação Internacional dos Trabalhadores, que era aí ter uma iniciativa quase assim, no melhor sentido, Quixote. Embora apegado à história, com os textos... E os textos da IT, tu sabe, ninguém dá bola. Ninguém dá bola para os textos da IT. Então, eu coloco isso como um tema. E, por último, uma anotação, para a Elaine não infartar, que é o seguinte: no próprio tema da Irlanda, eu que sou inimigo público, quero ser o inimigo público número 1 do identitarismo, na questão da Irlanda ocorre uma coisa, que eu ontem percebi na tua intervenção. Se nós temos que tratar todos os temas das opressões, na questão da Irlanda, tu dá uma chave de interpretação, mas não tira a conclusão a meu juízo, que é o seguinte: tá bom, estamos lá na Inglaterra e a classe trabalhadora inglesa tá puta com os irlandeses, que, como diria Engels, trabalham 16 horas por dia, comem uma batata, então tá perfeito para o capital. E aquilo divide a classe operária na Inglaterra. Bom, o Marx diz assim, bom, sai em defesa dos irlandeses, mas não da nacionalidade em abstrato, que seria um acolhimento contra a xenofobia, não. Ele diz, os dois lados têm que se afirmar na classe social. Na classe trabalhadora, o predomínio, a primazia, o fundamental da classe social, que é o sujeito da revolução. Ele percebe essa diferença, como você alertou na tua exposição, trata da diferença, mas ele afirma o primado da classe social. Então essa conversa, classe tem gênero, raça, região, e unha pintada e careca, não sei mais o quê, é uma conversa fiada. Conversa fiada, porque tudo isso tem sido feito para descartar o primado da classe social. E, em última instância, descartar a revolução social. Então essas são as questões que eu levantaria para você, porque o Marx, sobretudo eu estou diretamente enfocando aqui, se a Irlanda está ali, o Marx diz assim, nada pode dividir a classe, a nacionalidade não divide a classe. Quer dizer, o Marx está afirmando isso, eu acho que esse é o ponto central. Então, primeiro, bom dia a todos. Agradeço demais a oportunidade mesmo, para mim é um prazer enorme ter essa oportunidade de discutir o livro com vocês, com a leitura tendo sido feita por antecipação. Valorizo muito, muito mesmo essa atividade, queria reafirmar aqui o meu agradecimento. Então, né, para a gente ser eficiente no tempo, vou direto às questões. Bem, fiz anotações aqui a respeito das quatro. Vou começar pela questão do método, do qual eu compartilho, e sei a questão do stalinismo que você colocou, vou falar ela ao final, mas eu queria retomar algumas questões que me parecem importantes. De fato, a introdução dos Grundrisse, que é aquele texto, o meu grande problema com essa questão de autonomização de categorias é essa. A introdução dos Grundrisse tem algumas frases arquiconhecidas lá, né? Concreta, a síntese de múltiplas determinações, a universidade da diversidade, etc, etc, etc. Agora, qual que é o problema? Está povoado de textos, desde que esse texto foi mais difundido, que fica discutindo essas coisas em abstrato e escrevem livros inteiros só para discutir essas partes, por exemplo, a unidade isso, a diversidade isso, o todo, a parte, o concreto, o abstrato. Aí você lê 100 páginas assim e fala, pera aqui, ok, mas do que você está falando exatamente? Percebe? Então, eu não acho que é algo menor que Marx escreveu essa introdução seria para a contribuição à crítica da economia política, que foi publicada no ano seguinte, na verdade. Essa introdução não foi feita para os Grundrisse, porque os Grundrisse não foi escrito para ser publicado. Porque na sequência dos Grundrisse ele publica a contribuição. E o próprio Marx chega à conclusão, e ele anuncia no prefácio, que foi o prefácio da contribuição, se vocês... Lá está escrito, eu escrevi uma introdução, mas ele falou, depois pensando bem, eu cheguei à conclusão de que era errado antecipar conclusões. O próprio leitor deve ser conduzido do particular ao geral, ou seja, não é que o conteúdo da introdução estava em si errado,
Mas esse método que ele discutia pressupunha todo o desenvolvimento, né, que seria equivalente aos primeiros capítulos do Capital que ele faz na contribuição. Não é uma coisa, está aqui o método, ó, vamos pesquisar serial o que no Brasil, pega lá o método da economia, não é isso, né? E eu chamo até atenção, tá? Eu considero, inclusive, que essa introdução, diante dos desenvolvimentos posteriores do Marx, eu vou desenvolver isso no meu próximo livro, Marx e a Filosofia, ela, inclusive, imprecisa. Eu acho que no Capital, Marx chega à conclusão que, ao final das contas, o Capital não sintetiza suas múltiplas determinações porra nenhuma. Ele almeja, o seu movimento almeja essa síntese, mas nunca consegue. Essa síntese, e no livro 2 acho que tem momentos muito contundentes que nos permite ver isso, mas aí é só uma indicação de temas que eu vou desenvolver depois mesmo, né? Bem, eu penso que o problema que eu dou uma ênfase especial no stalinismo, porque eu acho que tem um papel maior, mas eu entendo que é um problema bem mais complexo e com vários elementos, né? Claro que o meu objetivo nesse livro não é fazer uma análise histórica do porquê o quadro que eu relato na introdução, né, esse quadro dessa leitura do Marx a respeito da história foi construída pela posteridade. Então, meu objetivo não é fazer uma análise histórica do porquê que isso aconteceu, mas eu tenho que dar algumas indicações para o leitor, e aí eu me foco no que parece ser o principal. Mas eu posso mencionar outras, por exemplo, que inclusive no prefácio do próximo livro eu também trato um pouco. Por exemplo, eu acho que tem um papel, a coisa começa não é nem no stalinismo, a coisa começa na social-democracia alemã desde a sua fundação. E a social-democracia alemã, ela é uma organização mista, na verdade, entre lassalianos e a organização, os eichstanianos, que era de orientação do Marx, e La Salle já tinha várias concepções esquemáticas, e quando a gente vai no La Salle para ver, você vê que aquilo ali já estava, e isso continua na social-democracia alemã. A social-democracia alemã, ela era uma organização considerada, orientada por Marx e La Salle, da mesma força. Vocês vão achar, por exemplo, tem uma foto famosa da Rosa Luxemburgo, que ela está num comício, uma coisa assim, e você tem uma foto do Marx aqui de um lado e a do La Salle do outro. É que depois, com a Revolução Russa, La Salle deu uma sumida, foi esquecido. E Marx foi contra a fusão que fundou a social-democracia alemã. Contra não em abstrato, ele estava a favor que a unificação acontecesse, mas não da forma como ela foi feita em base ao programa com que a unificação se deu, que é a crítica ao programa de Gotha. Eu acho que a coisa começa aí. Agora, eu não discordo de nada, Nildo, que você falou a respeito do resgate de Marx, de Hegel também, etc. Eu só acredito que esses momentos históricos e a forma como se deu a consolidação do stalinismo lá atrás da social-democracia está na origem histórica do porquê Marx foi tão secundarizado nessa tradição que, em tese, é a tradição marxista e que deveria levar Marx bastante a sério. É algo que atinge a nós trotskistas, por exemplo, de mão cheia. Eu tenho essas discussões na minha organização sem o menor problema. É aquela coisa assim, depois de Lenin a gente não precisa estudar Marx ou de Trotsky, porque ali eles já sintetizaram o principal, né? Aí vira até uma coisa assim, então eu sou trotskista e dentro de uma corrente fundada pelo argentino Nahuel Moreno, então tem isso um pouco, mas isso tem todas, tá? Eu não preciso estudar Marx porque tem Lenin, mas eu também não preciso estudar Lenin porque tem Trotsky, e Trotsky sintetiza Lenin. E também não preciso estudar Trotsky, no caso da associação, porque tem Moreno e Moreno sintetiza Trotsky. E no fim das contas a gente vai deixando todas as bases que esses autores assumiram como pressuposto. Estudo, né? Isso. Então eu considero o stalinismo preponderante, mas não o stalinismo enquanto figura teórica abstrata. Eu digo o processo histórico. E óbvio que daí vai culminar o esquecimento de Marx, do melhor da tradição teórica, né? Em diversos sentidos. É tão grave a situação, eu sempre dou o exemplo do Roman Rosdolsky, que é outro autor que eu reivindico bastante. E o Rosdolsky era um cara que estudava os textos do Marx nos anos 40, um cara que estudava a Nova Gazeta Renana, a Questão Nacional e tudo. Ele só escreve Gênero e Estrutura do Capital, que é baseado nos Grundrisse, porque o texto é publicado muito tardiamente. Ele lê o texto, ele tem acesso logo depois da guerra, né? O texto foi publicado, a guerra estourou, então ninguém, óbvio, nem notou. Quando ele lê aquilo, ele fala, cara, isso aqui é muito fundamental. E ele fala que ele olha ao redor, que era a tradição marxista da época, virada dos 40 por 50, e a barbárie é tão grande. Ele fala, olha, se fosse há 20 anos atrás, existiam dezenas de pessoas 1000 vezes mais capacitadas do que eu para fazer o trabalho de análise desse texto. Agora, olhando o que está ao meu redor, eu vou ser obrigado a dedicar aí os 10, 15 próximos anos da minha vida a fazer isso. Porque ele sequer era um estudioso específico dessa área. Sobre
A questão do eurocentrismo. Não, o que eu foco, o que eu acho que é importante é o seguinte, porque o que eu entendo que é eurocentrismo? Eurocentrismo é uma preconcepção que já parte do pressuposto da superioridade e da centralidade da Europa. O que eu procuro mostrar no meu texto, eu vou procurar, se vocês pegarem, tem Índia, China e Irlanda, todas elas têm momento 1, momento 2, porque em todos os casos o Marx tinha uma posição no começo e depois ele se dá conta que ele estava errado e no momento 2 você tem uma segunda posição. Mas o que eu tento mostrar é que mesmo quando ele estava errado, e não eram erros pequenos, tá? Longe de passar a mão, por exemplo, ele achava que a colonização inglesa na Índia, no final das contas, ia ser bom para a Índia. Mas quando você estuda o texto, você percebe que por mais que ela estava errada, não era devido a um pressuposto eurocêntrico. Era uma análise, ele tem uma análise completa, que não é uma análise que tem como premissa a superioridade da Europa, como premissa, e que chega à conclusão de que aquilo ali, aquela colonização, apesar dos métodos totalmente equivocados e tudo, no final, mas isso é mesmo o erro é resultado de uma análise específica. Tanto que aqueles textos que ele vai, por exemplo, fazer uma análise de conjunto da Índia, da sua estrutura social, como ela se desenvolveu, estão todos naquele primeiro momento. Então ele não parte do pressuposto da superioridade europeia. Para mim é eurocentrismo, porque eu posso muito bem fazer uma análise de uma situação específica e olhar e falar, olha, devido a situações A, B, C e D, infelizmente, pela minha análise, não está, por exemplo, colocado uma possibilidade revolucionária nesse lugar agora e nesse momento, como resultado da análise específica. E é isso que ele faz, está errado, mas não por um pressuposto eurocêntrico. Percebe? Então é nesse sentido que eu critico o eurocentrismo. Não é passando a mão para as posições dele, nesse primeiro momento, que você tem ainda com relação ao México e Estados Unidos, lá nos anos 40, várias outras que eu nem entrei no livro. Mas quando eu critico o eurocentrismo, é nesse sentido. É no sentido de dizer, mesmo quando ele estava errado, ele faz uma análise específica do país, do desenvolvimento, do processo e a conclusão é o resultado dessa análise. O erro é porque essa análise estava incompleta, tinha aspectos o qual ele não tinha notado, aspectos importantes. Inclusive eu destaco um dos principais, que vai ser desenvolvido na parte logo depois de Índia e China. Porque Marx até o final dos anos 50, aí eu até volto atrás, Nildo, assim, um marco desse giro, na minha opinião, ele viu o processo de desenvolvimento do capitalismo como sendo algo que o próprio mercado produzia. As mercadorias baratas, vocês pegaram aquela parte do manifesto, que a artilharia pesada das mercadorias baratas destrói até as muralhas da China e tudo. Isso está completamente superado. Quando chega no final dos anos 50, ele fala, opa, pera aqui, não. Por quê? O caso chinês é fantástico nesse caso, que ele analisa e mostra lá e fala, olha, a Inglaterra fez 2 guerras do ópio com a China, quebrou todas as barreiras comerciais, chegou lá com as suas mercadorias da indústria mais envolvida do mundo da época e o comércio daquilo na China foi um fracasso completo, porque a estrutura social da China é uma estrutura mais autossuficiente, as pessoas tinham acesso, por exemplo, às vestes dentro da produção familiar no interior da propriedade que estava associado. Então, em termos de valor, no sentido capitalista, a roupa deles não custava nada, porque era tudo produzido ali, inclusive com os insumos e meios de produção do interior da própria produção autônoma. Para que eu vou comprar essa camisa que está vindo aqui desse outro lugar, essa roupa que está vindo aqui desse outro lugar? Então ele fala, para o capitalismo se desenvolver, não basta mercado e não basta dinheiro. Você tem que destruir as formas de organização social tradicional, pela violência, pela força. Foi o que foi feito. E foi o que foi feito. Tanto que depois no livro 3 ele retoma isso e fala, olha, por isso essa diferença da colonização indiana para a chinesa. Porque na Índia eles destruíram, naquele momento, a estrutura tradicional. Na China não, eles só fizeram uma guerra comercial. Percebe? E eu penso que esse elemento teórico é a razão principal, que está na base, digamos assim, que ele não compreendia até o final dos anos 50. Acho que os Grundrisse ali é um marco, né? Aquela parte das formas, por isso que ele vai analisar todo o processo de expropriação, que é o pressuposto para o capitalismo existir, e ele se dá conta de que não basta ter comércio. Então logo um desenvolvimento da Índia pela via do comércio ou da China, isso não aconteceria, e para isso acontecer você tinha que destruir as estruturas, e ele fala, não é necessário que se faça isso, e ele muda completamente a concepção a partir desse pressuposto teórico. Mas então, assim, eu não minimizo os erros, inclusive escrevi em todos eles, né, uma primeira parte para analisar o erro do Marx, apresentando a posição política, mas eu acredito que não era o eurocentrismo a razão do erro.
não era um pressuposto de uma centralidade e superioridade europeia. Ele podia chegar à conclusão da centralidade europeia naquele momento, mas como produto da análise, não como um pressuposto que ele assumia desde o começo, que é o que eu entendo como sendo o eurocentrismo. Questão 3, sobre a questão nacional. Como eu pensei a estrutura do livro? Eu entendo a questão que o Nildo coloca. Eu realmente não trato do internacionalismo desse ponto de vista da construção do movimento internacional, da IT, etc. Mas eu entendo esse livro aqui como não tendo esse aspecto, por importante que seja, e como objeto. Mas como sendo algo anterior, tanto que isso aqui está dentro de uma proposta de uma trilogia, embora esse terceiro volume não vai ser escrito por mim, que seria Marx a História, Marx e a Filosofia, que vai sair esse ano, e Marx e a Política, como sendo o último, onde esse tema entraria diretamente. Eu entendo a universalidade aqui como tendo sido fundamentada nos 3 primeiros capítulos, e principalmente no terceiro, porque ali Marx está analisando o capital de um modo geral. Né? Ou seja, as relações sociais capitalistas em tudo que as conformam no que são essas relações necessárias que caracterizam o capitalismo e está presente o capitalismo em todo e qualquer lugar. Ou seja, a análise do capital está baseada nessa universalidade que o próprio capital tem, pela sua própria natureza, né, que é se expandir, é abarcar todo mundo, é um processo de reprodução contínuo, baseado sempre nessas mesmas determinações, mercadoria, dinheiro, capital, mais-valia, juros, renda, taxa de lucro, etc. E aí a pergunta que fica essa análise do capital, é possível deduzir a partir daí um programa, uma intervenção que seja eficaz nas diversas nações particulares? E aí a resposta que eu tento dar no último capítulo não é suficiente. Isso é a base com qual eu vou analisar os casos particulares, porque todos eles estão em base ao modo de produção capitalista, mas depois eu tenho que analisar como esses países se desenvolvem em meio a essa particularidade nacional. Então eu diria, acho que uma forma de me fazer entender, que o objeto central desse livro, ele está menos preocupado, não que seja menos importante, só não é o objeto central, pelo contrário. Ele está menos preocupado com a questão de como e por que fazer a organização política, quais são as formas políticas, como organizar, como intervir. Está mais preocupado em dizer como fazer a análise que vai nortear essa intervenção. Então, o que eu entendo como sendo a fundamentação da universalidade aqui são os 3 primeiros capítulos, que vai fundamentar o internacionalismo que está lá na frente, mas tanto que não é objeto meu a análise ainda desse internacionalismo enquanto internacional e tudo, como não é também ainda a particularidade nacional do ponto de vista dos programas nacionais específicos. Tanto que eu escolhi esses 3 casos não foram arbitrários. China, Índia e Irlanda. Por quê? Porque esses 3 casos, você tinha não só o tratamento do Marx deles, mas você tinha uma análise de conjunto do Marx, tanto do ponto de vista do seu desenvolvimento histórico, tanto do ponto de vista do que aconteceu na confrontação com o capitalismo. Então, como ele analisou e conclusões ele tirou por aqui. Mas eu não estou preocupado aqui, tal como eu não estou preocupado em analisar internacional, não estou, por exemplo, como foi a intervenção da IT na Irlanda. Qual a linha a IT tirou, o que eles fizeram em relação aos fenianos, por exemplo, que, né, eles apoiavam ou não apoiavam, se apoiavam era até onde. Então, é como se isso aqui fosse um pressuposto para essa intervenção política mais imediata, mas ainda não entrasse diretamente nesse ponto, no escopo do que eu elegi, circunscrevi aqui no livro, porque a gente tem que fazer certos recortes para fazer qualquer análise. Né? Por que tu não tratou aí também junto a questão russa e Vera Zurich, etc.? Certo. Porque é muito eloquente aquele... Sim. E a carta, depois que ele não manda, Sim. As 2 versões da carta. Sim, perfeito. Porque esses 3 casos, eles me pareceram mais universais do que esse caso russo, no sentido de que o Marx se depara com o seguinte problema. Está aqui um país, está aqui o processo de expansão do capitalismo nesse país, o que fazer diante disso? Me parece que o caso russo, que é interessantíssimo, tem até um artigo sobre ele que eu escrevi logo após publicar esse livro, que está na revista Verinote. Que é sobre a possibilidade de uma revolução russa nos escritos de Marx, salvo engano o título. Só que ali me parece que a análise do Marx está circunscrita à pergunta das Zassulich, que ela pergunta se as comunas rurais russas elas seriam necessariamente dissolvidas ou não. O seu caminho, né? Exatamente. Então, é uma questão central, mas não me parece que ali ele está preocupado em fazer uma análise, não nesses textos, de conjunto da Rússia, do seu desenvolvimento histórico, ele está preocupado em responder a essa pergunta das Zassulich. E claro que ele faz uma análise amplíssima para responder essa pergunta, como o Marx sempre faz, né? Mas, então me parece que esses 3 casos,
eles casam mais dentro dessa proposta minha de pensar o problema da particularidade nacional frente ao capitalismo. No caso russo, embora tenha as particularidades nacionais ali, não tem como não ter, porque ele está analisando um caso particular, mas em vista de responder esse problema bem específico, que é o que vai acontecer com a comuna rural russa. Ela pode servir de ponto de partida para um comunismo futuro, ou ela vai ser necessariamente desenvolvida e o comunismo vai estar dado só depois disso. Então ele está preocupado em responder esse problema específico. Então me pareceu que esses 3 casos se encaixavam melhor na proposta do livro, né? Não que eles sejam mais importantes em si, não são, mas dentro da proposta do livro me pareceu que eles encaixavam mais. Eu até chegou a passar pela minha cabeça, quando eu lançou a segunda impressão disso aqui, colocar esse artigo como apêndice sobre a Rússia, que eu escrevo. Mas aí eu acabei vacilando. Acabei deixando. Mas eu realmente não me arrependo de não tê-lo colocado dentro do livro, por essa questão que eu falei. Eu acho que esses 3 casos, eles estão dentro dessa proposta geral, que é de pensar o problema das particularidades nacionais no seu conjunto. E eu já vi pessoas tirando conclusões da Rússia, baseado nessas cartas do Marx, que eu acho que eles esquecem a pergunta que foi feita. Sim. O Marx está respondendo aquela pergunta. E estão analisando como se Marx estivesse fazendo uma análise geral da Rússia. Uma teoria geral. Ou mesmo uma análise com nível daquela particularidade, mas aquela particularidade que ele está analisando ali está regida por aquela pergunta específica. Então parece que esses casos são mais abrangentes. Não mais importantes, mais abrangentes, os 3 que eu elegi. Bem, sobre a Irlanda e opressões, mais rapidamente, eu tenho total acordo contigo, Nildo, a respeito da centralidade das classes, mas o que parece que a questão irlandesa nos ensina? Se a gente pegar no Capital, o princípio para o Marx, ele não é o começo dogmático, não é o ponto de partida. O Capital, por exemplo, tanto o livro 1, tanto o 3, vai terminar com as classes sociais. Ou seja, no lugar de autoafirmar um dogma, aqui as classes para mim, agora eu uso isso aqui como um axioma que eu saio deduzindo todo o resto. Eu vou partir daquilo que todos nós estamos experienciando, né? A mercadoria, o dinheiro, essas coisas, e eu vou conduzir vocês até o princípio, que é mostrar que a sociedade está estruturada em classes sociais, na dominação do homem pelo homem, na luta de classes, apesar dela parecer estar estruturada na igualdade, na liberdade, na propriedade universal e etc. Me parece que na Irlanda ele faz a mesma coisa, no seguinte sentido. Eu tenho que conduzir, do ponto de vista da intervenção, a unidade da classe. Eu não parto disso como pressuposto, ou parto como pressuposto apenas no sentido de que eu quero desenvolver até aí. Né? Porque veja, se eu simplesmente autoafirmo aqui a unidade da classe, hoje para a realidade inglesa, para pegar esse caso, seria uma abstração. Né? Porque o trabalhador irlandês vai virar, como assim unidade do caralho, esses caras estão aqui me massacrando de todos os lados. Então ele quer construir, está tudo em torno da unidade da classe. Mas ele constrói a unidade da classe como? Chegando para os irlandeses e para os ingleses e autoafirmando a unidade? Não, ele chega primeiro para os ingleses, inclusive no teoria da IT, e fala, vocês vão ter que estar na porta de frente de defesa dos trabalhadores irlandeses. Porque eles não vão... Emancipação nacional. Exatamente, porque eles não vão ter porque estar junto com vocês se vocês não fizerem isso, pela realidade deles aqui dentro. Então nós vamos construir essa unidade da classe. Tudo está sendo regido pela classe, mas não como uma autoafirmação dogmática feita no começo. Mas assim como no Capital, teoricamente, a coisa é conduzida até a classe ao final, do ponto de vista da intervenção, quando a gente pega a intervenção na questão nacional irlandesa, você vê que tudo está sendo feito para viabilizar a unidade da classe trabalhadora, inclusive no caso dentro da Inglaterra. Mas ela não é construída autoafirmando essa unidade. Ela é construída partindo daquilo que torna inviável essa unidade naquele momento. E tendo uma linha que permita que ela se materialize no interior do próprio processo, no interior da própria intervenção. Então eu tenho total acordo, eu só faria esse adendo, que eu acho que a unidade da classe no interior da luta é a finalidade máxima e suprema que rege. Isso é necessário pela própria natureza do capitalismo, mas ela tem que ser construída concretamente, não autoafirmada abstratamente. E acho que isso materializa bem na prática e na análise teórica do Marx na questão irlandesa. Só uma curiosidade, por que na minha está 348 e na tua está 360? É porque... Deixa eu só explicar para quem não está vendo aqui, esse um ponto, por exemplo, que ele abriu aqui, 4.1.3,
Na minha é página 348. Esse aqui, Sim. tu me vendeu um livro que falta página, o que aconteceu? Não, é porque o seu é a primeira edição. Essa é a segunda reimpressão, e para a segunda eu criei um prefácio novo, feito específico para ela. Porque surgiu várias coisas de algumas pessoas que leram no início, do tipo, o Gustavo disse que não tem materialismo histórico no Marx. Aí eu falava, não, o que você entende por materialismo histórico, né? Eu não tenho nenhum problema com o termo, inclusive, né? Aí eu usei um prefácio aqui para fazer alguns esclarecimentos baseados nas recepções que eu tive. Tem uma segunda na frente. Isso, aí, ó, prefácio a segunda reimpressão. Prefácio a segunda reimpressão, A minha tem, depois eu tiro pra ti. Acho que provavelmente você adquiriu mais tempo, né? Então, na primeira não tem, nessa reimpressão que teve aí em 22, saiu em 22, então tem um... Sábado ele mandou uma... na verdade, Gustavo, enquanto, enfim, sobretudo no final do livro, né, eu estava lendo, e você fala esses 3 casos, da Irlanda, da China e da Índia, né? E essa inflexão, esse giro, enfim, não lembro qual que é a expressão que usa ali. Giro. O Nilton tá cismado aí, convicto que é giro. Não, estou cismado, que tá escrito. Mas, enfim, mostra, obviamente, uma inflexão no pensamento de Marx, né? Sim. E tem um outro caso que eu acho que para o Iela ele é importante, que é o tema de Bolívar. E que é o do período anterior, né? Inclusive eu estou até aqui com... Eu não sei se eu posso... Eu vou ler, gente, aqui, que é o trecho que o Marx fala sobre o Bolívar, até usei isso. No verbete? Que ele diz assim, ó. Ali onde as baionetas de Sucre imperavam, Bolívar deu livre curso às suas inclinações para o poder arbitrário. Introduziu o Código Boliviano, uma imitação do Código Napoleônico. Seu projeto era transplantar esse Código da Bolívia para o Peru e deste para a Colômbia, a fim de manter esses estados subjugados às forças colombianas e manter a Colômbia submetida mediante a legião estrangeira e os soldados peruanos. Mesclando a força e a intriga, ele de fato conseguiu, ao menos por algumas semanas, impor seu código ao Peru. Como presidente libertador da Bolívia, protetor e ditador do Peru e padrinho da Bolívia, atingiu o auge de sua glória. Aí um pouco mais adiante ele diz: o que Bolívar realmente almejava era erigir toda a América do Sul como uma única república federativa, tendo nele próprio seu ditador. Enquanto dessa maneira dava plena vazão a seus sonhos de ligar meio mundo ao seu nome, o poder efetivo lhe escapou rapidamente das mãos. Informados dos preparativos de Bolívar para introduzir o Código Boliviano, as tropas colombianas no Peru promoveram uma insurreição violenta. Os peruanos elegeram o general Lamar presidente de sua república, ajudaram os bolivianos a expulsar as tropas colombianas e chegaram até a travar uma guerra vitoriosa contra a Colômbia, finalizada por um tratado que a reduziu a seus limites primitivos, estipulando a igualdade entre os dois países e separando as dívidas públicas de cada um. Nesse trecho, me parece que a análise de Marx ela acaba colocando, parece que até como se fosse uma questão pessoal de Bolívar ali, né, essa atuação, né, um déspota. Um déspota, almejar o poder, algo do tipo. Longe de nós dizermos que Bolívar era um revolucionário comunista ou qualquer coisa do tipo. Nem um democrata. Nem um democrata, não é essa a questão aqui. Mas a questão é que, enfim, o José Alicó, por exemplo, vai dizer que, na verdade, Bolívar, Marx, ele fez essa análise de Bolívar pensando na Europa no sentido de que na Europa as nações precedem os estados, então meio que menosprezando a atuação do estado como construtor da nação, digamos assim, né? O Rui Mauro Marini fala que na América Latina, vou até usar até a expressão do Marini, no vazio econômico e político da colônia e depois no Império, a sociedade civil dependeu sempre, no Brasil, do Estado para constituir-se e subsistir. E de fato, na conformação dos Estados nacionais na América Latina, uma das tarefas que esses estados tiveram que assumir foi a integração nacional, no sentido, por exemplo, havia territórios na Bolívia que não tinham sido conquistados nem pelo Império Inca, nem pelos espanhóis, e que foram integrados à República Boliviana pelo Estado boliviano, por exemplo. Então eu queria que pudesse falar um pouquinho sobre isso, né? Digamos, dessa análise do Marx sobre o Bolívar. Você acha que é uma análise que ela diz respeito a esse período anterior, em que Marx superestimava, digamos, a atuação do mercado, do capitalismo, enfim. Porque aqui também parece que Marx pressupõe já a existência de uma nação peruana, colombiana e boliviana,
né, que inclusive essas realidades nem existiam no período colonial, né? Então eu acho até que a análise dele, né, entre a comparação de Bolívar com Napoleão, inclusive é extremamente equivocada, porque de fato na Europa Napoleão já existiam outras nações ali que não a francesa. Então o Império Napoleônico, ele de fato estava atuando em cima de outras nações. Mas aqui existiam outras nações, né, colombiana, boliviana, peruana. Aliás, não faria sentido existir uma nação boliviana anteriormente, até mesmo porque o nome Bolívia vem em homenagem ao Bolívar depois, né? Então não faria nem sentido. Contra a vontade dele. Contra a vontade dele, né? Então não sei, se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso, seria interessante para a gente caminhar. Ela não vai tão diretamente aos pontos do livro, mas tangencia que é sobre a questão de traçar uma espécie de separação entre os termos chauvinismo, questão nacional e nacionalismo, porque o próprio Lenin, os autores, o Spielberg, eu acho que ele também trabalha bastante essa diferença no livro, e eles têm muito cuidado entre quando eles usam chauvinismo, quando eles usam nacionalismo revolucionário, quando eles usam questão nacional, e parece ser o cerne das diferenças que surgem desse tipo de análise marxista da questão nacional. Quando que a integração da questão nacional pelos marxistas acaba virando uma defesa do nacionalismo ou acaba sendo simplesmente uma defesa das reivindicações nacionais. Até ontem você falou do caso espanhol, que o Marx estudou muito. Tem um livro que eles juntaram vários artigos dele sobre as revoluções na Espanha, que é muito útil para essa discussão, mas eu vejo, nem tem tradução para o português, eu vejo ser bem pouco citado, em que ele trata sobre esses temas e ele mostra justamente que a importância de analisar esse fenômeno de forma aprofundada, porque o que galvanizou a luta de libertação nacional na Espanha contra Napoleão, por exemplo, foi um componente que ele coloca reacionário, misturado com a Igreja Católica, com a defesa do reacionarismo e tudo mais. Então, só sendo bem telegráfico assim por causa do tempo, analisar essa diferença entre quando a reivindicação marxista de questões nacionais legítimas acaba descambando para uma defesa do nacionalismo, se há a sua visão sobre o termo nacionalismo revolucionário, que é usado pelos marxistas, até nos textos finais do Lenin ele usa, e se der esse caso espanhol, assim, como ilustração. Mas assim, em geral, né, o livro é muito bem escrito, por mais que é bem complexo os temas abordados, mas consegue transmitir para o leitor uma leitura, né, que seja similar e tal. Não que você entende de imediato, porque também subentende que você tem que conhecer minimamente os textos do Marx e os temas tratados. Mas é um texto, né, que eu gostaria de colocar fundamental. Eu acho que dentro daquela tradição que na sociedade brasileira, né, e no marxismo em geral, nos possibilita pensar o renascimento do marxismo. Né, diante desse caos que está o debate dentro do marxismo, dentro do debate decolonial, dentro das identidades, né, que sufocam qualquer perspectiva de classe e para estudar a formação social. Então eu acho que o Nildo já falou, é um embate aí contra a metafísica e contra essas tendências das ciências sociais. Mas eu vou a dois pontos, né, centrais na leitura, que de certa forma já foi respondido. Os três casos, né, Irlanda, China e Índia, mas esses textos subsidiários do Marx, tem uma pergunta bem objetiva: o que ele pode nos ajudar ou nos atrapalhar para entender o capital? Tá? Enquanto uma relação social que tem, né, a sua forma de estrangular a sociedade, principalmente a partir do momento que você tem a formação do mercado mundial, e a expropriação foi o carro-chefe, né? E o Marx trata de questões muito conjunturais. Por que eu estou falando isso? Tem uma onda de leitores do Marx, principalmente dos textos sobre a América Latina e outros textos, que esquecem toda a crítica à elaboração do Marx sobre a dinâmica do capital, as leis, né, e ficam só nessa historiografia abstrata, de certa forma, que o Marx tem muitos equívocos e não acompanham o Marx na sua obra como um todo, como ele refuta várias interpretações. Dentre elas, por exemplo, o papel da burguesia era formar o mercado mundial e revolucionar a sociedade. Depois da década de 40, dos manuscritos, depois vem a categoria de expropriação e análise que ele faz no Capital, é fantástico. Ele faz a violência e a potência também. Tá? Então, essa era uma questão. Se possível, Gustavo, comentar em relação a isso, que eu vi que o seu texto dá indicações, mas em alguns momentos, por isso que tem o livro 2, né? Você já vai me responder. Em alguns momentos parece que uma precisão maior categorial no Capital e a força e a energia do Marx para a crítica das relações sociais e sociedade burguesa
a gente acaba se perdendo um pouco, né? Na sequência, por exemplo, nós temos muitas análises que tem uma tendência de uma filosofia abstrata, daí toda a crítica sua, a uma evolução da história sobre os modos de produção. Daí nós tivemos um debate que, de certa forma, Gorender, uma tradição brasileira que foi estudar a particularidade, faz o debate da formação social e do modo de produção. Dentro de uma formação social, você tem preponderância, né? O que esses textos do Marx, e aqui está no teu livro, né, muito bem indicado, nos ajuda a sair dessas ciladas, principalmente construída pelo estruturalismo francês, tá? E teria mais coisas, mas eu não vou alongar. E parabéns pelo texto. E o Nildo já colocou, né? Só mais uma questão, né? A questão das classes sociais. Nós estamos num dilema muito grande, porque assim, ó, quando nós começamos a estudar muito a formação das particularidades nacionais, também entramos num historicismo que fala-se concreto, mas um historicismo sem a crítica ao capital. Isso eu estou falando da minha praia, né? A minha praia é o serviço social, e principalmente quando você tem teorias novas, que é as ciências sociais, a universidade ela vive de modas, né? Depois que a TMD começou a ser lida, a gente debatia muito isso, no serviço social a categoria superexploração salvou, daí são análises moralistas. É como falaram do Marx quando ele abordava os povos sem história. São análises moralistas, pouco de ciência, muito pouco da crítica da economia política, né, em relação o que a gente poderia apropriar de certa forma dessas tendências dentro do marxismo tão fantásticas, que é uma renovação, né? E por fim, você acha que a TMD é uma renovação do marxismo só para te colocar mais? Isso. Essa pergunta pode render um novo convite ou um veto. Um veto. Porque assim, aqui no IELA a gente tem duas tendências, né, bem claras. Uma que são os marxistas e a outra que sou eu. Que não sou marxista. Dentro do... se ouve chamar de ser marxista, né, que é aquela estudiosa da obra do Marx. Eu não sou, eu sou biaiálica. Então a minha vibe vem mais nessa... da turma latino-americana, questão indígena, papapá. Então, assim, não faz muito tempo que eu estudo Marx, assim, aquele estudo sistemático e tal, né, que o pessoal aqui já tem, né, já leu grande parte da obra, eu não, então eu não me arvoro nada, eu sou, né, busco coisas, o que eu assim, achei no teu livro, a importância que eu achei no teu livro, a primeira parte eu gostei bastante também, porque inclusive foi uma parte que eu usei bastante na minha tese para discutir a questão indígena, e um dos grandes primeiros embates com Marx foi a questão dos povos sem história, que eu também não tinha compreendido e depois eu compreendi melhor, e agora mais ainda lendo teu livro. Então assim, eu consegui, não sei se eu ainda estou concordando com isso, é um processo que eu vou agora amadurecer na minha reflexão, reler de novo o Dobbs, aquele lá, para ver se eu entendo como tu entendes, porque eu vejo assim, durante toda a trajetória, assim, de certa maneira eu vejo assim, vai salvando o Marx, né? Assim, olha, ele se equivocou aqui, mas depois ele entendeu aqui. E aí, e outra bronca que eu tenho com o Marx é a questão que o Michael colocou, a questão do Bolívar. Que porra é essa? Desse verbete do Marx sobre Bolívar. E aí depois, lendo mais sobre como que ele constrói esse verbete, que, segundo eu li, foi a partir de informações de um general específico que ele conheceu, um general inglês, ele, porra, né? Como é que ele vai escrever um verbete a partir de uma fala de um general inglês? Ele não tem conhecimento. Então, a partir do que tu colocas no teu livro, eu fico pensando que talvez se tivesse eu ido lá conversar com ele, ele teria outro verbete, né? Então, assim, ele se equivocou ali, talvez voltasse atrás se ele tivesse mais informação, conforme tu vai colocando Índia, Irlanda e China, né? E a parte da discussão que tu fala, né, dos textos dele sobre a China, eu gostei bastante, porque assim, a China é um tema que está agora, né? Eu tenho lido muito sobre a China e tal. E também achei aquilo ali muito interessante, essa viragem do Marx, né? De estar pensando que a China também poderia ser um avanço, o capitalismo na China e tal, e aí depois ele volta atrás e vê que não, que tem uma coisa muito... E aí se liga muito com a questão indígena que eu trabalho, né, de como que essas comunidades que têm uma estrutura social comunitária, elas são muito mais difíceis de
incorporadas pelo capital, né? Quanto que elas têm de potencial para poder ser uma... Como eu sempre digo aqui quando eu falo dos povos indígenas, não é voltar para trás, como o Nildo me acusa que eu quero voltar para uma pré-história. Não é voltar para trás. É pegar elementos das comunidades indígenas que são de generosidade, de equidade, de socialismo, de tudo que a gente imagina de bom, e poder construir a partir daí, né? Então essa é a minha vibe, né? Bastante criticada. Mas assim, muito bom assim, o teu livro, mais do que eu fazer perguntas para ti, o teu livro me colocou muitas perguntas, né? E a maneira como tu escreve, muitos, não diria simples, mas é de fácil entendimento para quem não é do bando, né? Então assim, e que faz com que a gente querer entrar pro bando, né? Então eu vejo assim uma potência nesse teu livro que para nós que não somos marxistas radicais, mas assim que curtimos o Marx e entendemos que... E outro elemento importantíssimo foi isso também, porque uma das coisas que eu discuto é isso, pô, pega o Marx e bota em tudo, mano, dá para pegar algumas coisas do Marx e, né, ele não serve de, como diz o Nildo, de um azeite que abarca tudo. E essa discussão que tu faz de que ele não constitui uma teoria da história, que ele não é um avatar sem defeitos, eu acho que isso é muito bom nesse momento de recuperação do marxismo, para a gente não recuperar o marxismo a partir dessas ideias já velhas, né, de Marx, legal, né, mas tem outras também maneiras de ver. Então eu queria fazer esse comentário, porque eu realmente, assim, eu li o teu livro bem rápido, numa sentada, porque eu gostei demais da tua escritura. E quero ver, eu amo filosofia, eu quero ver muito esse teu Marx e a filosofia, tá bom? Duas informações rápidas aqui. Primeiro, você vê que o IELA tem o direito à minoria, hein? Sim, eu sou da classe oprimida. Entendeu? Não, só vou precisar que o Marx leu 2 livros de 2 generais defenestrados pelo Bolívar. Esse é o que não está... Eu não acho que foi só por isso, mas aí tu... Sim. Tá. Mais alguém queira falar? Que leu o livro? Mas na tua linha não é melhor ele responder Tá, vamos fazer e depois faz uma outra? Eu só posso dar uma adendo numa questão que foi bem importante dela, muito rápido. Eu acho que assim, todos estamos aqui porque nós queremos uma saída para a humanidade, certo? E esse livro tem esse tom, por isso que facilita a leitura e agradar. Mas adendando, né? Adendando, é uma coisa bem mineira, né? Vamos lá. Como poder pegar essa potência que foi a construção da sociedade burguesa e retomar conhecimentos, sociedades originárias que foram sufocadas, para a gente ter um projeto de humanidade. Que é esse o embate, que é a dificuldade. Dá para você responder, mas se puder, aí que tá, entendeu? Porque inclusive no meu trabalho, da minha tese, que eu faço essa discussão assim, né, da necessidade que a gente tem como trabalhadores de entender a lógica indígena, que faz parte da nossa conformação do povo, para que a gente possa trabalhar junto, não os indígenas pelas suas questões particulares, que já também, muitas delas, não tem mais sentido É isso. no mundo do capital, e nós poder se entender e construir junto, para não ser eles lá no abril indígena e 2 semanas depois nós no abril vermelho, entendeu? Tem que ser um abril de uma cor só. É uma forma comunitária aí, vai lá. Mas que ele aborda aqui a destruição. Sim. Manda mal, tá? Bem, com relação a Bolívar, eu acho que vou decepcionar um pouco vocês, mas é por minha incompetência mesmo nesse caso, tá? Eu até admito que sem base suficiente, lá muito tempo atrás, sei lá, aos 15 anos atrás, eu até cheguei a escrever um artigo defendendo esse texto do Marx, mas isso lá nos primórdios dos meus estudos e tudo. Depois, estudando um pouco mais o processo de independência na América Latina, eu vi como tem que tomar muito mais cuidado com aquilo ali, porque a gente está falando de um processo de independência do continente inteiro, e é um processo que vai deixar marcos muito grandes, inclusive, se a gente vê a diferença da independência na América Espanhola nos diversos países. E no Brasil, como isso vai ter impactos assim, do ponto de vista da classe dominante, da classe dominada, os mais gigantes. A impressão que me passa, tá? E aí eu estou falando em termos de impressão mesmo, que, certo ou não,
incomodava ao Marx um certo culto abstrato que já existia a figura do Bolívar na sua época. A tal ponto que tem até um livro de um autor venezuelano, eu não me lembro o nome dele agora, que é o que trata do uso do Bolívar ao longo da história. É o Vargas. É um colombiano, publicou na Venezuela. Isso. Como todas as alternativas políticas, em boa parte dos países latino-americanos, depois do século XIX em diante, todos eles utilizavam distintamente a figura do Bolívar e tudo mais. Me parece que a nota de enciclopédia tem mesmo um caráter pessoal, porque é como se ele... O Marx nunca foi muito chegado a mitos. Assim, mitos, assim, não estou falando... Quando a pessoa é mitificada. Isso acontece... Ao contrário, desci o pau nisso. Desci o pau nisso, exatamente. Então me parece que a crítica que ele está fazendo ali está ligado não tanto ao papel histórico que teria cumprido Bolívar e uma análise do papel histórico que Bolívar teria cumprido, mas a mitificação da pessoa do Bolívar, que foi feita posteriormente, a tal ponto que virou esse mito fundador, por exemplo, que permeia vários países da América Latina, né, com maior ou menor intensidade. E é isso, ele teve acesso a 3 livros, que não 2 ou 3, né, que ele leu para poder escrever essa... 2 livros. Foram 2 livros. Ele tem, mas eu não tenho nenhuma evidência de que ele mudou essa posição, tá? Eu não tenho nenhuma evidência de que ele mudou essa posição, porque no Hervog... ele não voltou ao tema. No Hervog, que é escrito em 60... Portanto, já depois daqueles artigos, da maioria daqueles artigos sobre Índia e China que eu trato no meu livro, é uma menção rápida num parágrafo que tem lá, mas meio que ele reafirma essa posição, mas se referindo ao mito que foi construído em torno do Bolívar. Tá? Eu até não me lembro o termo decorado agora, mas esse trecho, inclusive, deixa claro que ele está se referindo à mitificação que foi criada em cima da pessoa do Bolívar, e não é a preocupação dele ali, me parece, uma análise dos processos de independência. Embora Marx tenha, como até o Nildo, em conversas pessoais, já mencionou, estudado Prescott, a questão dos Incas, dos Aztecas e tudo, mas me parece verdade que o Marx nunca foi a fundo nos processos de independência da América Latina. E o motivo disso me parece muito claro e compreensível, porque ele deu ênfase naqueles processos que tiveram maior ebulição no seu período de vida. Se ele tivesse nascido 30 anos antes, certamente os processos de intervenção, os processos da independência da América Latina seria centro da análise dele. Mas aquele período da atuação dos anos 40, 50, 60, realmente é um período onde a América Latina tem um impacto menor nos acontecimentos mundiais do que tinha Índia e China, por exemplo, naquele período. Ele nasce em 18, em 22 estava completado os processos. Estava completado os processos de independência. 25. Exatamente. Então, por isso que ele vai se dedicar tanto à Índia, China, aos países da Ásia Central. Por que ele vai escrever tanto sobre Espanha? Porque explode o processo em Espanha em 53, 54. Tá entendendo? Não é porque agora eu vou estudar Espanha. Não, é porque os acontecimentos mundiais de peso no período de vida dele se dá naquele momento, né? Então, me parece que realmente ele nunca estudou a fundo a América Latina. Também isso não é uma crítica, não tem como a pessoa estudar tudo, e tinha uma justificativa para isso realmente, porque os acontecimentos que estavam balançando o mundo naquele momento estavam na Ásia, por exemplo, mais do que na América Latina. Se fosse 30 anos antes, estaria aqui, percebe? Então é o que eu teria para comentar a respeito disso. Eu acho que está ligado em cima da mitificação do Bolívar, o artigo que ele escreve não é uma análise dos processos de independência. Mas eu mesmo não me considero competente para analisar a fundo cada um daqueles elementos que ele traz ali, por indigência minha mesmo, com relação ao tema. Embora melhorei um pouco aí nesses últimos tempos, mas estou mais focado no Brasil aí do que na América Latina propriamente dita. O centro do meu livro, eu não sei se vocês perceberam, eu não estou tão preocupado aqui em analisar, por exemplo, a questão do nacionalismo e etc., mas sim as questões das determinações particulares, das diferenças nacionais, das necessidades de incorporá-las e tudo mais. Sobre a questão do nacionalismo revolucionário e tudo, veja, eu não brinco com palavras, então depende de como isso é entendido, né? Se entende por isso, é uma perspectiva que parte
das diferenças nacionais, das demandas nacionais, das tarefas que envolvem o desenvolvimento do país e mesmo de especificidades nacionais, com o objetivo de se construir uma alternativa revolucionária, visando destruir o capital, o capitalismo e etc., estamos juntos, não tenho problemas com relação a isso, tá? Eu não uso tanto o termo no sentido do termo nacionalismo estar tradicionalmente muito associado com aquela perspectiva que toma a nação como a finalidade. Burguesa. Que é a concepção. Então, nesse sentido, eu tento evitar o termo nacionalismo, mas eu sei que o termo é empregado por pessoas que têm, como várias de vocês aqui no IELA, pelo que eu já vi, por exemplo, que tomam o termo não, né, nesse sentido de que toma a nação, a independência, como uma finalidade separada do modo de produção capitalista, do capital e tudo mais, e da revolução social. Né? Então, nesse sentido, eu não utilizo tanto o termo, mas também não tem problemas com termo nenhum. Eu acho que brigar por palavras é uma bobagem. Né? É uma bobagem. Podemos ter nossas preferências em termos de terminologias, em considerar mais ou menos adequada, mas fazer disso um objeto. Né? Não, vocês não podem empregar, realmente não é o caso. Mas acho que levar o tema das especificidades nacionais como centro da elaboração programática, no sentido de considerá-las em meio ao processo de reprodução do capital, de entender todas essas especificidades, mesmo as diferenças regionais que tem no interior do Brasil, que não podem ser subestimadas e tudo, é fundamental, não é secundário, não vem depois, é uma tarefa fundamental e sem isso não tem como se fazer nada no Brasil. E assumo, inclusive, unilateralismos, por exemplo, que a minha corrente teve nesse sentido, a gente não tem nenhum problema de assumir isso, né? O Plininho, por exemplo, Plínio de Arruda Sampaio Júnior, filho, ele falava pra gente, uns debates já há muito tempo atrás, falava, vocês entendem mais a Revolução Russa do que do Brasil. E tem razão nisso, e é algo que a gente vem procurando superar, inclusive, com seminários sobre esses temas, elaboração sobre esse tema. E veja que Lenin, por exemplo, lá na Rússia, se a gente quer tomar a Rússia como referência, o primeiro texto que ele escreve é um longo análise da especificidade do desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Esse é o primeiro material que ele escreve. Ele falou, não precisa escrever sobre o capital Marx já fez. Né? Eu acho que hoje tem um pouco de necessidade, igual eu escrevo o livro, porque na época eles liam Marx, entendiam, tinham menos, né? Hoje a gente precisa puxar o tapete para recuperar uma coisa que foi perdida, mas enquanto desenvolvimento inédito e tudo, a gente que está aqui, sem dúvida, o desenvolvimento do Brasil, das especificidades brasileiras, de como vincular as tarefas específicas do Brasil aos limites impostos por capital, aos mundos da periferia do imperialismo e etc., é algo fundamental. Foi aqui. Se eu entendi bem a pergunta dos textos aí subsidiários do Marx, pelo que eu entendi, e se não pode me corrigir, está ligado às pessoas que desprezam a elaboração sobre o capital, desprezam e vai pegando assim, igual vou pegar o artigo do Marx sobre Bolívar, que seja, ou outro, né? Aí realmente eu acho que tem um problema, porque eu acho que uma incompreensão que surge é o seguinte, não é que o capital seja mais importante que a análise particular, mas ele é o começo. Por quê? Porque todas as particularidades, sejam elas quais forem, e são importantes, elas se desenvolvem em base à universalidade do capital. Isso não é escolha nossa. Eu não acho, por exemplo, que essa universalidade do capital é bom, é assim. Né? Em todos os lugares hoje no mundo, com suas particularidades que não são secundárias, mas a universalização da forma mercadoria, do dinheiro como mediação, produção orientada para acumulação do capital, trabalho excedente assume a forma de mais-valia, vai depois se distribuir pela forma dos juros, da renda, da alteração do preço. Então, o capital ele não só tem essas características universais, hoje ela é duplamente universal enquanto sendo necessariamente constitutiva do capital, como está presente no mundo inteiro, ainda que em alguns lugares com maior ou menor profundidade, né? com formas ainda não totalmente dissolvidas. Então eu penso que, do ponto de vista do marxismo, essa análise geral do capital, ela é sempre o ponto de partida, ela não é suficiente, porque depois ela vai se materializar concretamente nos mais diversos lugares, mas ela é sempre o ponto de partida. E eu realmente penso que qualquer pessoa que estuda Marx, ela não precisa ser um especialista no capital. Todas as pessoas não, mas ela precisa começar por ali. Tá? Ela precisa se apropriar daquilo ali, ainda que o objeto dela seja, sei lá, o Estado, a política, a França, o estudo da dissolução das comunidades originárias. Pode ser especialista em qualquer tema.
desde que tenha sido tratado pelo autor. Mas o ponto de partida, o começo, vai ser sempre a estrutura da sociedade, do capital, porque essa estrutura se impõe, quer nós queiramos, quer não. Está dentro daquilo que eu discuti ontem, aquela citação famosa dos 18 Brumários, né? Quem faz história são os homens, mas não a fazem como a querem, porque não são eles que escolhem as condições sobre a qual eles operam, eles laboram. Então, o capital está dentro dessas condições que nós não escolhemos, ele está aí, a gente tem que assumi-lo porque não temos outra opção. Se a gente ignorá-lo, a gente vai estar no vazio, vai estar desprezando o que é o centro aí da reprodução da sociedade no mundo hoje, que é a sociedade capitalista. Então, eu acho que realmente tem muitos problemas nesse sentido que você coloca. Rapaz, se tem uma coisa nessa minha pesquisa que mais me irritou, foi essa discussão entre formação social e modo de produção, ou formação econômico-social e modo de produção. E realmente em base a vários autores estruturalistas que tratam isso. E eu comecei... E aí eu sempre tento levar a sério as teses, assim mesmo. Eu faço sempre esse esforço, nem que for para depois eu descartá-la. É um risco que a gente corre, às vezes a gente já tem uma preconcepção e a gente vai ao texto muito com aquela coisa formatada e de repente tem coisa ali que poderia ser aproveitada e você não aproveitou porque você já chegou aquilo de forma enviesada. Mas eu me lembro de ler vários desses autores e tipo assim, Marx teve uma evolução ali no final dos anos 50 porque antes ele falava forma social, depois ele passou a falar forma econômico-social. Né? Aí eu lembro que eu olhava aquilo, aí eu pegava lá aquele C59, de fato aparecia lá a forma econômica e social. Aí de repente eu peguei os escritos da Zassulli, tinha escrito lá em 79, forma social. Falei, gente, mas que porra de mudança é essa assim? Né? Você está usando a expressão forma social. Não, agora tem uma revolução completa. Eu botei a palavra econômico ali do lado social, agora mudou. Não, é uma masturbação assim, categorial. Eu, a priori, tá? Por exemplo, tem diferença na terminologia, dependendo do contexto, pode ter. Por exemplo, você pega lá capítulo 5 Capital. Às vezes o Marx utiliza o termo modo de produção se referindo ao modo de operar, a técnica. Às vezes sim, mas pelo contexto ali você percebe que ele não está empregando o modo de produção no sentido de forma social. Ele está empregando o modo de se produzir. O modo de produção está sendo usado nesse sentido, por exemplo. Mas assim, em termos gerais, eu sinceramente não faço nenhuma distinção conceitual a priori entre forma social, forma econômico-social, modo de produção. Para mim, todos esses termos, eles se remetem a uma perspectiva que é a mesma nas relações sociais, né? Que é essa forma, esse modo, como os homens se organizam entre si para poder produzir e reproduzir sua existência, que vai variar historicamente. E pode empregar a terminologia da sua predileção, entendeu? Eu mesmo fico em forma social que eu acho que ela é mais direta, porque a palavra economia é muito contaminada na nossa época, quando a economia se consolidou como uma ciência particular, e uma ciência particular puramente quantitativa, inclusive, etc., né? Saindo ali do que era, inclusive, a economia política, que era um pouco mais abrangente ainda lá. Então, o termo economia hoje é muito ideológico e um recorte que, quando se fala economia para as pessoas, a pessoa pensa logo no PIB, na taxa de juros, etc. Então, eu até prefiro usar o termo forma social do que forma econômico-social, mas não tem problema nenhum com o termo que a pessoa utiliza. De repente, o meu problema é o seguinte, a pessoa entender isso aí como sendo uma forma e não uma relação. É um ponto que eu vou discutir muito no meu próximo livro, que eu já dou indicações sobre isso, que é algo que eu acho que Marx vai revolucionar a história do pensamento e não foi muito refletido pelas pessoas, que é o fato de que os universais para Marx, os universais efetivos, eles são relações. Veja, não é que decorrem relação, eles são relações, em si mesmo relação. Mercadoria é relação. Você pega aqui não tem mercadoria nenhuma, é um copo, aqui é plástico, uma forma, indústria química que foi feita de determinada forma. Alguém vê mercadoria. Mercadoria é uma forma como os homens se relacionam para produzir, distribuir e consumir isso aqui. São as relações entre os homens que fazem o celular mercadoria. Né? Então vai ter uma relação específica que vai fazer disso aqui mercadoria, que vai fazer disso aqui capital quando está sendo vendido ou produzido lá na empresa e etc. Então, também forma aqui não é um conceito criado pela minha mente para poder classificar as coisas.
Então eu não parto da definição. Uma coisa que eu acho que eu até mencionei ontem, que eu falo, tudo que pode ser definido não tem nenhuma importância, é só para a gente definir a terminologia. Para mim, definição é só isso, é só para definir a terminologia. Eu estou me referindo a quê? Mas o conteúdo substantivo, ele é produto de um movimento expositivo. E ele é esse movimento inteiro. Ele não pode ser definido ali em 3, 4 palavrinhas, né? O que é capital? A capital é valor que se valoriza. Tá, mas o que você quer dizer com isso exatamente? O que é valor que se valoriza? É toda uma exposição, é todo um movimento que entra mercadoria, dinheiro, etc. E sim, eu acho que o estruturalismo tem um peso gigante nisso aí, enorme, que ficou aí nessas questões verbais, inclusive do ponto de vista da reflexão sobre a história, esses temas envolvendo materialismo histórico, eles adoraram, né? Porque, inclusive, foi até ressuscitado na obra mais recente que a turma da Unicamp lá publicou, daquele Coyen, que o cara faz um livro de 500 páginas sobre aquele parágrafo lá do prefácio do Marx lá sobre estrutura, contradições entre forças produtivas. Ele chega num nível tal que ele cria uma tabela dos modos de produção que tem 9, são os 4 que Marx tratou e tem 5 que nem nunca existiram, mas são possíveis diante daquele esquema estruturalista que ele fez ali. Isso, então tem 9 modos de produção possível. Esses 5 aqui nunca existiram na história, ao ponto que pode chegar, assim. A turma dos autosserianos lá da Unicamp que publicaram isso aí. Então, eu acho que tem 2 equívocos dessa abordagem do historicista e da abordagem que autonomiza as formas. Eu acho que ajuda muito a compreender isso. Aí, nesse caso, eu acho que ajuda mesmo. Parece uma coisa técnica específica, mas eu convidaria vocês a ler. O Hector Benoit, ele tem uma teoria de uma leitura imanente dos textos e tudo mais, acho que vai até para além dos textos. É um texto bastante curto. O objeto dele é Platão. Tá? Mas pode ser lido para quem não é conhecedor de Platão. A escrita dele é bastante fluida em todo o contexto. E tem um livro metodológico que se chama Platão e as Temporalidades, a questão metodológica. Embora Platão aí é só o autor que ele vai utilizar para tratar do problema de como pensar a questão do aspecto histórico, da temporalidade histórica, dessa temporalidade mais estrutural, do ponto de vista da organização do pensamento, da temporalidade mais que ele chama da gênese, do ponto de vista do tempo vivido pelo autor, essas coisas todas, e do texto. Então, ele não vai descartar nenhuma delas e vai propor uma metodologia de como a gente parte do ponto de vista de quem escreveu o texto. O texto é a última coisa que ele faz. Mas do ponto de vista de nós, que não temos como entrar dentro da cabeça dele para saber a organização do pensamento, afora o que ele escreveu e etc., o texto é o ponto de partida, mas como vai se estruturar depois com o que ele chama dessas outras temporalidades? 100 páginas, é um texto que eu considero só o texto mais importante que já foi feito pela filosofia no Brasil nas últimas décadas, de longe, na minha opinião. Ele publicou em 2018, embora o texto ele é uma tese de livre docência dele de algum tempo atrás. Você fala que faleceu em 2020. Ele mesmo, da Unicamp, o próprio, tá? Pessoalmente ele tinha suas dificuldades lá, mas ele é um cara que... Eu sugiro realmente esse texto dele mesmo. Eu acho que ele ajuda em termo metodológico, e não é uma metodologia a priori, é um despir dessas metodologias a priori, mas eu acho que é fantástico, assim, fantástico realmente. Teoria marxista da dependência. Foi brincadeira. Não, mas primeiro que sobre esse tempo, esse termo da teoria da dependência tem muita coisa que foi. Eu não vou aqui desenvolver porque precisaria realmente, mas eu só dou uma indicação assim. Eu sou um enorme admirador do Mauro Marini. Tá? Enorme admirador, leio os trabalhos dele com grande entusiasmo. Inclusive, para minha surpresa, já depois da gente ter lançado o anuário do Ilaese, eu percebi que várias críticas metodológicas que a gente fazia à macroeconomia, o cálculo do desemprego e etc., o Mauro Marini já apontava para essas coisas nos mesmos termos, e eu fui conhecer isso depois de já ter saído ali os primeiros números do anuário do Ilaese. Eu não vou aqui entrar em detalhes, porque eu tenho algumas diferenças
com relação àquela estruturação que ele faz do modo de reprodução do capitalismo periférico, muito centrado naquela questão da troca desigual pelas diferenças de produtividade e tudo mais, mas precisaria realmente de todo o desenvolvimento para tratar da questão. Isso já até foi indicado, em sentidos que eu concordo muito, em um texto do João Ricardo Soares, publicados num texto que ficou chamado Neocolonialismo e Neodesenvolvimentismo. Posso até enviar esse texto digitalizado para vocês, se for o caso. Ele já faz algumas críticas, não que não exista troca desigual, mas a centralidade que o Marini dá a partir da estruturação dele, dessa diferença centro-periferia. Mas até as minhas críticas é reconhecendo que é um projeto de uma... É o debate sobre intercâmbio desigual no interior do marxismo. No interior do marxismo. Mas ele se propõe a fazer algo absurdamente ousado, assim, que é propor uma lógica de desenvolvimento, de reprodução própria no mundo periférico, que foi totalmente desvirtuado naquele artigo de Fernando Henrique Cardoso do Serra, lá no final dos anos 70. Então eu tenho as minhas críticas, mas não é nada daquela porcaria ali, por favor, que simplesmente esquece que ele está propondo ele não está ali analisando o capital, ele está ali analisando como o capitalismo se reproduziria no mundo periférico. E eles fazem a crítica a ele como se fosse uma crítica genérica às categorias do capital. Então você está apontando essa tendência aqui, mas pode ser essa outra coisa. Falando, ok, mas o Marini está dizendo que isso acontece no mundo periférico, pelos pressupostos A, B, C e D, que é o que vocês tinham que ter examinado. Então esse texto de João Ricardo, ele já vai dar algumas indicações que é meio que por onde eu vou. Eu sugiro muito. O centro nem é o Marini, tá? Mas ele aborda o Marini, e o João Ricardo, inclusive, é um cara que valoriza muito o Marini. É um cara que me ensinou a valorizar os textos do Marini, que é quem fez essa crítica. Inclusive, eu penso que, aí deixando muito claro, questões como o subimperialismo que ele faz, na minha opinião, tem o mesmo conteúdo da elaboração da nossa corrente sobre o que chama de submetrópole. Os nomes são diferentes, mas, na minha opinião, o conteúdo nunca consegui ver diferença nenhuma. Tá? E não tem desacordo nenhum, por exemplo, com essa parte. Não pregaria o termo subimperialismo, mas também acho que isso aí é uma questão menor. Tá? Então, ele é uma figura. Outras figuras, o Teotônio, tem algumas diferenças maiores. Entendeu? O Marini é um autor que eu coloco assim, na primeira prateleira do desenvolvimento teórico do marxismo na América Latina, e mesmo quando tenho diferenças, eu acho que está no campo das diferenças que vale e deve ser debatido, dos pontos que devem realmente ser debatidos. Então, eu sintetizaria por aí. Fico muito feliz com a recepção, Elaine, e eu realmente me esforcei, se consegui ou não aos leitores que podem dizer, e escrever um texto que mesmo para as pessoas que não estão dentro da tradição marxista, fosse possível de caminhar por ele minimamente. O meu esforço foi nesse sentido, sabendo que é um desafio grande, porque também não era meu objetivo apresentar ali um texto que o objetivo primeiro fosse pedagógico e tudo mais. Eu acho que essa questão da dissolução das comunidades originárias e tudo é um tema central em Marx. Depois está aí toda a primeira parte, tem isso. Toda a primeira parte. E inclusive eu me dou conta de que o Marx, dos anos 50 até o final da vida dele, são essas formas originárias, como ele chama, porque Primitivo traz essa visão de que é algo bárbaro, não desenvolvido, mas não desenvolvido em relação a quê e tudo. O que ele mais se dedicou a estudar dos anos 50 para frente, tirando os autores lá da economia política, foi com certeza esses textos da etnologia, do que hoje nós chamamos de antropologia, que envolve as comunidades humanas mais antigas, mas de longe. E ele não parou a vida inteira. Eu faço até um catálogo desses textos, também no artigo que eu publiquei na Verinótil. Acho que o título, não me lembro, mas não me lembro agora o título. Mas eu escrevo um texto onde eu faço o catálogo. As comunitárias? O catálogo, todos os textos que o Marx estudou, inclusive pelos textos não publicados da Mega, que foi dos anos 50 até o final da vida dele. É uma coisa assim, absurda. E ele vai e volta nisso o tempo inteiro, Inclusive, por várias razões, eu acho. O estudo dessas sociedades é tão importante, porque elas são as que estão as mais distantes do capital, porque a gente naturaliza todas as características do capitalismo. São elas que nos permitem ver as especificidades do capitalismo mais do que sociedades feudais, escravistas e etc. Porque elas são totalmente outro do capitalismo.
Várias coisas que nós naturalizamos no capitalismo, porque a gente viveu na sociedade, parece que só é assim, só pode ser dessa forma, nós nos damos conta de que não, estudando as formas de sociedade que estão mais afastadas do capitalismo, do ponto de vista que o capitalismo tem esse longo desenvolvimento que passa por outras formas sociais, né? Então ele dá uma ênfase muito grande nisso. E mais, ele estuda essa vida inteira. E quando ele está na carta lá para Zassulich, no final dos anos 80, ele fala assim, olha, uma história sobre essas comunidades ainda está por ser escrita. Ou seja, Marx considerava que Morgan, Prescott, era importantíssimo, mas isso ainda era totalmente suficiente. E depois ele diz, e é um erro colocarmos todas elas no mesmo patamar. Ou seja, não existe, e é uma tese que eu vou defender no 5º capítulo do meu livro, não existe a estrutura do modo de produção das sociedades antigas. E, na minha opinião, elas são tão particulares que nem tem como fazer nada nesse sentido. Tanto que eu vou sustentar que quando o Marx está falando delas, ele consegue falar delas no conjunto porque ele está analisando-as em relação ao capitalismo. Então ele fala, todas elas se diferenciam do capitalismo nisso, os vínculos sociais são diretos, a linguagem não é autonomizada. A linguagem se refere aqui diretamente a fenômenos reais, até a linguagem religiosa. A religião ali não são conceitos abstratos, nem é religião, na verdade, na minha opinião, nem é religião. Me permite um comentário em relação a isso. O Álvaro Garcia Linero, ele diz no Forma Valor, Forma Comunidade, que nas sociedades comunitárias, o cara está analisando os Andes, né? A religião é uma verdadeira força produtiva, porque ela integra aquela comunidade no processo de trabalho. Então o processo religioso, ele faz parte do processo de trabalho ali, né? O ritual da colheita, o ritual da plantação, a importância da religião nessa sociedade. Claro. Então, falar assim, eu me lembrei desse aspecto. Inclusive tem uma tese de um egiptólogo, que é o Asma, que ele vai dizer, inclusive, o surgimento da religião se dá no mundo hebraico, porque ali é que surge a ideia da religião falsa e da religião verdadeira. E eu referendo essa tese totalmente. Assim como no nosso mundo, com Parmênides, vai criar essa ideia do falso, do verdadeiro e etc. Porque, por exemplo, eu não cheguei a estudar tão a fundo nas sociedades andinas, mas para essa tese minha de crítica metafísica, eu fui muito a fundo, porque tem muita documentação, nas formas de expressão das sociedades do Oriente Antigo, que normalmente se chama genericamente Mesopotâmia, que vai da Suméria aos caldeus e etc. E um pouco o Egito também, e é impressionante como realmente, por exemplo, você fala assim, não existe acreditar na religião. Por exemplo, o sol não é a manifestação de Deus, o sol é o Deus. Ele está aqui. Você está entendendo? Imanência completa. O que nos gregos depois vai se tornar Deméter, que tinha uma figura específica também na cidade de Mesopotâmia, não é o Deus responsável pelo crescimento da erva, o Deus está aqui. Olha, jogou uma semente, isso aqui cresceu. Natureza. Na própria natureza. Né? E é uma força muito maior do que eu. Então eu tenho que prestar referência a ela, reverência a ela. E os rituais é uma referência a forças naturais do qual eu dependo, e que são muito mais fortes do que eu. Não são uma personificação do bem, daquelas categorias abstratas, nada disso, né? E quando você entende essas coisas, você vai entendendo o quanto coisas que nós já naturalizamos é produto de um desenvolvimento muito específico da sociedade ocidental, que hoje se tornou hegemônico e que atua de forma solutiva em torno dessas comunidades. Inclusive, se nós quisermos salvá-lo, toda a riqueza linguística, cultural, em todos os sentidos que elas representam, tem que destruir o capitalismo o mais rápido possível, porque ela atua no sentido, já destruiu quase tudo que existiu, já dissolveu quase tudo e atua no sentido de dissolver o que ainda resta, né? De uniformizar a linguagem, né? De uniformizar a linguagem, toda uma cultura, toda uma tradição que foi gestada de forma independente aí ao longo de todo um período histórico. Marx é obsessivo com esse tema, O catálogo que eu faço lá é quase só um catálogo, com algumas indicações, mas dá a dimensão da quantidade de material que ele viu sobre isso, né? E eu ainda insisto, ele estava lá estudando isso para entender o capitalismo, porque quando a gente vê o totalmente outro do capitalismo, a gente toma consciência das especificidades do capitalismo, que é uma coisa que eu vou desenvolver muito aqui. Como não há uma derivação lógica no Capital do Marx, como se fosse uma derivação lógico-categorial, não. Você tem que recorrer o tempo inteiro às outras formas de organização social para atingir o específico do capitalismo. Senão você nem sai do lugar. Você nem entende o que é próprio do modo de produção que a gente vive. Mais alguém, gente? Queira dar um pitaco? Qual é só a propósito a tese do Asma? Que Asma, né? Vou tentar lembrar o primeiro nome dele aqui. O livro dele foi traduzido no Brasil, um dos livros foi traduzido pela Contraponto. Do Cezinha. Isso, lá.
Isso, de asma, exatamente. Preço do monoteísmo. Né? Isso, o preço do monoteísmo. A edição ficou muito boa, porque eles publicam um livro dele e tem uma série de polêmicas contra a tese dele que eles botam no apêndice do livro. E ele tem outros livros específicos sobre o Egito, onde ele vai entrar mais a fundo nisso, aí não traduzidos. O Jean Asma, ele mesmo. Eu só faria um comentário aqui sobre essas as chamadas formas comunitárias, né? Nós vamos publicar agora pela editora, já está traduzido, está em revisão, Os Cadernos de Londres de 1851, que é precisamente a leitura sistemática e as anotações brilhantes do Marx sobre a história da conquista do Peru e a história da conquista do México, do William Prescott, que são dois tratados extraordinários do século XIX. Teve uma tradução, eu contei uma tradução em português por uma editora chamada Ponget, que eu prestei para um aluno que eu ainda vou fuzilá-lo na Revolução, cadernos etnológicos, que são 600 páginas maravilhosas, que eu fiquei muito, quer dizer, mostra quando o Haddad publicou, o Fernando Haddad, o ministro, os Piano, ele publicou o Terceiro Excluído, que é um livro de 5ª categoria, e identitário também, e uma recusa, o pano de fundo é a recusa de Marx, né? Ele menciona que o Marx não deu importância para a antropologia, expressamente, e diz isso inclusive num debate com o Vladimir Safat. Marx não deu, quer dizer, não, na verdade ele diz o seguinte: a antropologia, a antropologia não era tão desenvolvida. Você pega os cadernos etnológicos, são 700 páginas, é um Marx muito atencioso sobre essa questão, né? Bueno. O que mais? Eu não li o livro, mas sobre o que você mencionou ontem na palestra do apagamento da subjetividade humana que se processa no capitalismo e da transformação das diferenças qualitativas em diferenças quantitativas, que são, de certa forma, uniformizadas. E eu queria saber se esse processo tem a ver com a subsunção do trabalho concreto ou trabalho abstrato, se dá para estabelecer alguma relação entre essas duas coisas. E também uma outra pergunta sobre a questão que você comentou de que não dá para metafisicamente estabelecer princípios gerais como uma teoria geral da história, que muita gente acaba cometendo esse erro de colocar o que o Marx falou em esquematismos, aquilo que você mencionou das tabelas, dos modos de produção. Mas eu queria saber se não dá, a partir da leitura que eu tive da ideologia alemã, eu tive uma interpretação de que ele estabelece sim certos princípios gerais, quando ele coloca uma centralidade no trabalho e na necessidade da própria espécie humana de autorreprodução da vida. E independentemente da forma específica de sociabilidade, essa questão aparece como uma questão central. E quando você analisa o fenômeno na sua imanência, que você mencionou ontem, que é a característica fundamental do materialismo, não dá para estabelecer como princípio geral essa centralidade do trabalho e da necessidade de autorreprodução da vida. Só vim porque eu fiquei sabendo que você é pai do conterrâneo. Mentira, eu fiquei sabendo disso aqui agora. Você é de onde? De Novo Cruzeiro. Ah, Novo Cruzeiro, claro. A gente tá fora do mapa, então. Sim. A revolução vai vir do Vale do Jequitinhonha e vou Vai. Não, eu peguei o livro, tá lá no Iela, inclusive. Eu não peguei, eu comprei, tá lá no Iela, e eu não tive tempo ainda de ler. Mas acho que pelas tuas falas, tu vai muito na linha que é por onde eu penso, assim, né? Enquanto a gente tem os fã-clubes, né? Os fã-clubes e os haters, assim. Então, aqueles que acham que tudo tá no Marx e aquilo que Marx não falou não existe, né? Então, Marx não falou, não existe. E aí tu olha para a realidade e pensa, ok, né? Como que a gente resolve isso? E aqueles que não, né? O Marx vai se equivocar, o Marx vai ter seus erros, e por isso o Marx não serve assim, né? E aí o livro te provoca, né, em relação a... E
dialoga com o teu livro em relação à questão do método, né, e do quanto é difícil esse engessamento categorial e partir das categorias para entender a realidade, quando na verdade a gente deveria partir de outro lugar, assim. E pensando nessa história mais ampla, né, e o quanto que escapa a Marx, porque escapa a qualquer ser humano da face da Terra, né, essa totalidade da história, assim. E se pra gente que hoje tem, né, um acúmulo muito maior, né, de pelo menos 200 anos a mais aí de acúmulo em relação àquilo que Marx acessa, né, já é difícil, mas queria que tu falasse um pouco disso, assim, né, o que o Marx nos ajuda a ultrapassar o Marx? Porque me parece que tem uma forma de pensar do Marx, né? Esse movimento que ele faz de abandonar, inclusive, de certa forma, um projeto que ele tinha, né? De escrever 4 ou 5 livros e desse incômodo que ele tem em relação a isso, né? Ele está querendo explicar uma especificidade. E ele se depara com um limite na explicação dessa especificidade, porque para chegar nela ele tem que ir, ele tem que voltar, ele tem que olhar para o lado, ele tem que olhar para os lugares onde o capital ainda não chegou como essa forma social, assim. E me parece que isso é um ponto que é muito pouco desenvolvido, assim, no próprio campo do marxismo, sabe? O que não está no Marx, mas que o Marx faz um movimento de olhar e não consegue olhar, e que me parece que a gente deveria ter isso, né? O movimento que ele faz enquanto o sujeito que pensa, assim. Enfim, acho que nem expliquei direito, mas acho que essa riqueza que a gente pode tirar do Marx não é necessariamente o que está escrito, elaborado na obra dele, mas esse movimento que ele faz enquanto sujeito que fantasticamente nos orienta ainda a pensar, né? Certo. Então lá, voltar na primeira pergunta. Até nos centros do meu próximo livro, eu penso que todo o movimento capital ele é um movimento de apagamento. Até para ilustrar isso, né? Você falou da questão do trabalho concreto, durante a preparação para esse trabalho meu, lendo alguns dos marxistas hegelianos, que eu utilizo de forma pejorativa, para uma turma que tenta fazer uma dedução muito cerrada entre Marx e Hegel, não que Hegel não tenha o seu valor, e tem. E aí ele fazia uma crítica ao Marx, porque ele falava assim, numa passagem que Marx falava que há uma redução do trabalho concreto ao trabalho abstrato. Aí quando ele ia vendo as categorias do Hegel, não cabia bem essa redução, e aí ele falava, não, esse termo de redução aqui está errado, deveria ser outra. E na verdade é uma redução mesmo. Tá? Esse processo de síntese que o capitalismo procura fazer é um processo de redução contínua. E no caso do trabalho, o trabalho só vale por quanto se paga, pelo quanto ele produz de valor do ponto de vista do capitalista e pelo quanto é a remuneração da força de trabalho do ponto de vista de quem trabalha. E o que você vai fazer, foda-se, a parte técnica específica. E eu vou até mais além, eu vou tão longe nisso, que nessa próxima tese até serve aí de provocação, para o bem ou para o mal, não sei, mas eu chego tão longe que eu falo assim, olha, para mim não tem nenhuma diferença entre mercadoria e dinheiro, o valor de uso e valor, se quisermos, e classe trabalhadora e classe capitalista. Nenhuma diferença. O ponto onde Marx parte, valor de uso e valor, é classe trabalhadora e classe capitalista vista de uma perspectiva mais abstrata. Por quê? O universo que o trabalhador vive não é o universo da valorização do valor. O dinheiro ao qual o trabalhador tem acesso sequer é capital, é só uma mediação para ele ter acesso a meios de subsistência. A vida nossa é a vida dos valores de uso, do trabalho concreto, né? Das coisas materiais, sensíveis. Só que esse mundo nosso, ele é o tempo todo amassado por uma sociedade que se movimenta pelo valor, pela abstração, pelo suprassensível, pelo capital, pelas abstrações, né? Então, no fundo, o valor de uso é a perspectiva da classe trabalhadora, o valor é a perspectiva do capital. Como é o fundamento de toda a cultura. Exatamente. Só que o valor é o quê? É só o valor de uso destroçado. Não existe o valor. O valor é o valor de uso negado, amassado, torturado. Sociedade capitalista é a sociedade que tortura tudo que é material, a começar do homem, né? E das coisas que ele produz e utiliza, porque ele quer submeter ele a um processo, a um movimento que não corresponde à nossa própria natureza. E eu digo a natureza aqui não no sentido de natureza humana geral.
a natureza sensível, com a sua diversidade, com as suas características internas, né? Não é à toa que eu acho que é um sintoma máximo o mundo hoje nosso está caminhando assim, para esse mar de adoecimento mental. Porque o que nos conformou enquanto espécie, com as nossas diversidades, com as nossas variações, com as nossas capacidades, é sufocado, amassado, reprimido, uniformizado pelo movimento capital todo instante, todo momento. Eu realmente defendo de maneira assim, radical, sem concessões, que não dá para estabelecer princípios gerais. É diferente de pressupostos. Marx tem certos pressupostos. Por exemplo, quando ele pressupõe que dá para a gente compreender as coisas internamente, imanentemente, isso é um pressuposto que ele assume, sei lá, vai ver que tem um Deus que criou uma lógica, né? Como que ele pode argumentar a favor do que ele faz? Ele fala, olha, mas se eu consigo analisar a coisa internamente e mostrar por que ela está se dando dessa forma e produzindo certos resultados, quer dizer que eu não preciso desse pressuposto externo. Tá entendendo? Então é nesse sentido, né? Mas eu não vejo, por exemplo, tem aspectos comuns à existência humana, e nem é só o trabalho. Por exemplo, valor de uso é um aspecto comum da existência humana, a gente sempre produz coisa, mesmo sociedade coletora, aquilo que a gente está coletando é uma coisa útil ao homem, produto é uma coisa comum a todas as formas de organização humana, o trabalho, a cooperação simples, o ser humano é um ser que tem uma estruturação social e sempre cooperou para poder sobreviver. A reprodução social, a gente não dá para recriar a sociedade todo dia, então a gente tem sempre que reproduzir um tipo de sociedade. Agora, qual que é o problema? Justamente porque esses aspectos são comuns, eles não explicam nenhuma dessas formas de sociedade. Se a gente analisar o processo que Marx faz no Capital, no capítulo 3 aqui eu tento desenvolver isso bastante. Ele sempre parte desses aspectos que é comum a toda forma de existência humana para falar, olha, então eu tenho que achar aqui dentro o que é específico do capitalismo para entender como ele é. Então o que é princípio para o Marx não são os aspectos incomuns, são os aspectos que especificam uma dada forma de organização social. E esses aspectos são o fundamento dessa forma de organização social. Então pense que é justamente porque o trabalho é comum a todas as formas de organização social que ele não pode explicar nenhuma delas. E não pode ser fundamento nem princípio de nenhuma delas. Então, nesse sentido, a minha visão é completamente anti-lucasiana. Não é nem não lucasiana, é anti-lucasiana mesmo. Tá? Então, nesse sentido, para mim, não tem centralidade do trabalho em sentido algum. Em sentido algum. Eu levo isso tão longe que agora eu já criei até birra com a expressão o trabalho. As pessoas falam assim, o trabalho. Eu falo, nem sei o que é isso. Procurei até embaixo da minha cama e não achei. Eu conheço trabalhadores que evidentemente trabalham, etc. Mas o trabalho, para mim, é igual o ser da filosofia. O que é o ser? Não faço a menor ideia. Isso é a fundamentação de toda a primeira parte do teu trabalho? É a fundamentação de toda a primeira parte do meu trabalho. Desenvolve isso aí. Né? Assim, o pessoal fala, eu brinco lá com uma turma que é muito ligada a Lukács, nos pessoal que pesquisa lá em FMG, fala, as pessoas hoje esqueceram o ser. Eu falo, cara, mas onde é que você viu isso? Eu nunca encontrei. Eu vejo seres diversos em relação e etc. O ser, eu nem sei do que se trata. Também procurei até embaixo do meu colchão e não achei. Então, eu tô sendo bem incisivo, tá? Mas é porque eu tenho essa posição de maneira bem forte mesmo. Demarcar bem a minha... aqui eu vou desenvolver bastante isso, também no meu próximo livro eu caminho bastante nesse sentido. Eu acho que o Lukács, ele tem críticas à modernidade muito boas, a certas coisas que passaram a dominar na modernidade, mas eu acho que ele acaba recaindo numa perspectiva metafísica que era anterior à modernidade, era dominante no período antigo e medieval, que tinha ontologia como centro. Na minha opinião, eles têm um problema de confundir realidade com ser. Tá? Então, o centro para Marx é a realidade, o pressuposto é o fenômeno externo, mas essa realidade não pode ser reduzida a uma ciência geral do ser. Não existe uma ciência geral do ser. E tão pouco fundada no trabalho. A ontologia é nula aí. Exato. O trabalho no geral é um fantasma. Marx escreve isso no capítulo 51 do Capital, das três fontes, da última seção. Né? O trabalho no geral, desprovido de forma, é um mero fantasma. Ele não existe enquanto tal. Tá? Então eu vou bem nessa direção mesmo. Eu entendo sua questão
eu acho que a gente tem que dar toda atenção por essas questões que extrapolam aquilo que Marx estudou, aquilo que ele analisou. Certamente ele não analisou tudo, certamente ele não estudou tudo, certamente ele não acertou em tudo. A gente estava aqui discutindo sobre Simão Bolívar, né? E a Irlanda mesmo. Sim, que inclusive tu pode estar ligado às suas insuficiências de estudo, mas eu sinceramente me oponho bastante a essa questão de ultrapassar Marx no seguinte sentido. Ele se focou em algo que está presente hoje em todas essas especificidades que não tem como a gente ignorar, que é o modo de produção capitalista. E, na minha opinião, ultrapassar Marx é ultrapassar o modo de produção capitalista. Quando a gente ultrapassar o modo de produção capitalista, Marx vai ter algumas coisas gerais que vai nos servir de orientação, vai ser um Platão e um Aristóteles, vai estar superado, entende? E eu acho que é um erro pensar só no modo de produção capitalista, as características gerais do modo de produção capitalista, esquecer todos os outros aspectos particulares que ele penetra. Até por isso eu vou dedicar boa parte do meu livro a isso, mas eu acho que também é um erro de igual magnitude a gente pensar nessa especificidade e desconsiderar a forma de organização social, que não é escolha nossa. Infelizmente ela está aí penetrando tudo, sufocando tudo, destruindo tudo. Percebe? Então é importante eu ir lá ver as especificidades, as comunidades indígenas, o que eles estão passando, o que é a vida deles hoje, quais são as demandas, os interesses, as necessidades, estudar a cultura, essas coisas. Claro que é. Isso aí foi feito por Marx? Claro que não. Ele lia os antropólogos que estudavam isso com o máximo interesse, né? Mas não era objeto primário de estudo dele. É fundamental. Agora, se a gente esquece que tem um modo de produção capitalista cercando aquilo ali tudo, a gente está esquecendo exatamente daquela força que está destruindo isso aí, que está destruindo toda a especificidades, a riqueza cultural, essa coisa que foi desenvolvida durante séculos, por vezes milênios, e que está sendo apagada, destruída por um modo de produção que só conhece dinheiro, capital, valorização, lucro, juros. Então, desse ponto de vista, eu acho que Marx não pode ser ultrapassado no sentido de nós não perdermos de vista que esses problemas particulares não podem ser vistos de forma autônoma. Desse ponto de vista. Agora, o ser ultrapassado do ponto de vista de que tem objetos importantes que ele não se dedicou, que ele não pesquisou, ouviu de maneira insuficiente, e que nós temos que fazer, lá nesse sentido eu tenho total acordo. Não empregaria essa expressão, mas tenho total acordo, porque eu não acho que elas não se contradizem uma com a outra. O meu trabalho aqui não é um trabalho original desse ponto de vista, só no capítulo 5 que eu arrisco uns pitacos. É um trabalho de resgate, porque eu acho que um autor absolutamente fundamental e decisivo estão sendo esquecidos, mas eu não acho que só Marx é suficiente de forma alguma. Eu quero puxá-lo de volta para que a gente possa tomá-lo como ponto de partida e seguir adiante. É até curioso, quando a gente volta lá em autores como Lenin, como o próprio Trotsky, eles não faziam texto de comentários de Marx, porque as pessoas liam, estudavam, se apropriavam, eles falavam, isso aqui a gente já toma como ponto de partida, vamos seguir para frente. Agora, infelizmente, a gente está num período que a gente precisa seguir para frente, mas precisa voltar para trás, dar um passo atrás e rememorar o que foi esquecido e sem o qual a gente pode ter dificuldades para conseguir caminhar, né? Então, é dessa forma que eu vejo isso. Eu não emprego essa expressão por esse motivo, mas não acho que tem tudo em Marx sob nenhuma hipótese. Mas eu né? concordo plenamente, assim, porque Sim. Né, eu acho que é isso, assim, Marx não é suficiente para entender as comunidades originárias. Então se descarta Marx. Para mim é um equívoco. Ah, com certeza. Em Marx está toda uma forma de ver, né, várias chaves analíticas que possibilita sim a gente ir lá Sim. e escavar. Marx não escavou, porque ele não estava. Ele está vendo isso, ele nem sabia da existência dos Yanomami no final. Entende? Mas isso não Sim. significa que a partir dessas elaborações de Marx, a partir desse claro. racional que ele nos deixa, a gente Claro. não possa compreender não só a constituição dessas relações sociais, dessas formas comunitárias específicas, mas como que elas se inserem dentro dessas relações concretas, que Sim. é a relação da mercadoria, que é a relação do valor, assim, né? Então acho que era mais nesse sentido do quanto que é 8 ou 80 e o que é essencial não se vê, né? Claro. Uma autora que eu tô lendo agora, que é a Lizzie Vogel, ela fala assim, ela tá escrevendo sobre a comunidade feministas socialistas e de como elas abandonam Marx porque não encontram em Marx a resposta daquilo que elas queriam. Sim. Mas elas não vão ver tudo aquilo que Marx escreveu sobre o assunto. Então eu acho que é muito sobre isso, né? A gente quer encontrar em Marx uma coisa, quando a gente não encontra, a gente abandona Marx, e a gente não vê aquilo que Marx nos possibilita ver sobre aquele determinado tema, assim, né? Sim.
Não, perfeito. Pleno acordo com tudo isso que você falou. 100% de acordo. Quem mais que quer comentar? Acho que a gente podia encerrar para dar um tempinho para ele descansar, tomar água. Não, o tempinho para descansar não, porque é um jovem, se trata disso. Mas então eu queria só registrar aqui, fazer um convite para todos que estão nos escutando. Isso vai para o canal do IELA, então peço que vocês se inscrevam no canal do IELA. E tanto a conferência do Gustavo ontem, quanto esse seminário interno aqui de reflexão sobre o livro, fica disponível para todos fazerem suas críticas e, sobretudo, ler o livro do Gustavo com o, digamos assim, o espírito do bom marxismo, que é a crítica ao livro, não é? O Brasil, nós estamos numa situação que o que tem de esquerda brasileira tem um profundo desprezo pela teoria, profundo. Nunca vi uma época em que a teoria fosse tão desprezada de múltiplas formas. De um lado, a ausência de uma reflexão sobre os clássicos do marxismo, sobre o próprio marxismo. Se a gente for discutir o que é o marxismo no Brasil hoje, é uma investigação quase absurda, né? Entre outras coisas porque nos partidos o marxismo não tem um lugar que todo mundo, um lugar assentado que todo mundo diga, bom, nós estamos falando sobre a mesma coisa. De outro lado, eu mencionei o Gustavo, o livro do Edmundo Muniz, A Originalidade das Revoluções, que ele diz, bom, o stalinismo foi um desastre para o desenvolvimento do marxismo, e o segundo foi o marxismo se refugiar nas universidades. E é efetivamente um desastre, um gigantesco desastre, onde tudo é permitido dentro da universidade, e como não tem um critério da praxis para comprovar, vida livre para o charlatanismo de todas as formas, etc. Então, uma vez mais, Gustavo, agradecer você pela disponibilidade de estar aqui, a todos os que estiveram conosco, as suas despedidas. Não, eu que agradeço aí enormemente. Só o artigo que eu tinha mencionado, que tinha todo esse catálogo de textos de Marx, é Teoria da História ou Gênese do Capital, uma interrogação, as diferentes recepções de Marx e de Engels às pesquisas etnológicas. Então, foi publicado pela Verinotti aí em 2020 e lá tem um catálogo baseado na última Mega, inclusive do que ainda não foi publicado, né? Porque a Mega divulgou todos os escritos de Marx, os já publicados e os por publicar. E essa pesquisa, tem inclusive os manuscritos originais digitalizados para acessar no site da Mega, tem o catálogo completo com os manuscritos originais e tudo. E hoje mesmo, para quem não lê alemão, os tradutores melhoraram um pouquinho, tá? Claro que a gente não vai usar o tradutor e citar, mas dá para ler com maior facilidade, porque a maioria das coisas ainda não foram traduzidas. Não, eu só tenho a agradecer, para mim foi extraordinário, eu sentia muito falta, na verdade, de uma atividade como essa, com a publicação do livro. O fato de eu não ter minha atividade centralmente no interior da universidade e o fato de eu ter uma postura que, às vezes, de falar muitas coisas, né, xingar alguns autores e tudo, e queria um certo ranço em várias universidades e tudo. Eu valorizo muito esse espaço, eu percebi aqui a leitura que foi feita, várias coisas que foram sacadas, que refletem uma leitura muito atenta do texto, fico muito feliz com isso. Eu escrevi o livro para isso e para mim é muito valioso, porque é um aprendizado mútuo, evidentemente, né? Todos os repassos, todas as críticas, limites, opiniões e tudo mais. Então, aprende, orienta futuras edições, prefácios, outros materiais que estão sendo feitos. Então eu fico realmente muito feliz, muito grato, saúdo a iniciativa do que vocês estão fazendo aqui. Falta no Brasil grupos como esse. Lá em Minas Gerais, na FMG, que é uma das universidades mais reacionárias do Brasil, já teve grupos como esse no passado. Hoje, literalmente, não tem mais, né? Hoje, para pesquisar Marx, você tem que fazer uma verdadeira saga pela universidade inteira, pedindo de joelhos para achar um professor que tope fazer algum tipo de orientação. Praticamente sobrou 1 ou 2 na economia, e olha lá. Então, acho que é também um privilégio ter esse grupo aqui,
e é algo raro no Brasil, que eu acho que tem que multiplicar. Eu sei que todos os problemas que o Nilton falou, e eu referendo com relação aos espaços acadêmicos, o problema que aconteceu é que o marxismo passou a ficar restrito aos núcleos universitários. Isso não significa que ele não tenha que estar presente dentro da universidade, né, por meio de diversos grupos como esse. Então, saúdo a iniciativa, acho que vocês têm que tocar isso aqui para frente, fazer crescer, estimular a criação em outros lugares do Brasil. Houve um retrocesso muito grande nos últimos 10 anos, mais ou menos. Tinha vários outros grupos como esse organizados em várias universidades do Brasil envolvendo marxismo, e acho que é uma tarefa voltar, ter iniciativas que estimulem para que eles possam ser criados, né? Então queria fazer esse apontamento. Estou inteiramente à disposição do IELA para o que for preciso, para o que for necessário. Tenho um enorme respeito pelo trabalho que vocês fazem aqui, inclusive do ponto de vista teórico, dos desenvolvimentos. Na medida do possível acompanho, quero acompanhar inclusive mais daqui para frente. Então, para mim, eu já ficaria grato só por ter sido convidado para discutir o meu livro, sabendo a qualificação do grupo de vocês, da consequência prática, das tarefas que vocês travam, tanto do desenvolvimento teórico como de disputa no interior das redes, no interior das revistas e tudo mais. Eu fico ainda mais gratificante para mim. Então, estou aí inteiramente à disposição e muito obrigado.